Fala galera, eu sou Arthur Sendra, você está no Artflix, o melhor podcast da sua semana, e aqui do meu lado eu tô com o Rafa Barcelos. A gente vai trocar uma ideia hoje sobre quadrinhos, falar sobre o mundo das pinturas, das edições, das histórias em quadrinhos, personagens. Vai lá, Rafa, puxa o nosso convidado, apresenta ele aí. Sejam todos bem-vindos. E eu queria apresentar para vocês nosso convidado, o Elian Lopes. Boa tarde, Elian. Boa noite, bom dia. Bom dia, boa noite. Fala, meus heróis e heroínas, tudo bem com vocês? Aqui é Elian com 2 L's, tá? E é um prazer estar aqui no nosso podcast aí, inaugurando. Queria agradecer ao convite de vocês. É um prazer estar aqui no Artflix, fazer parte e conversar, bater um papo sobre o que a gente ama, né? Falar sobre quadrinho, cultura pop em geral. Vamos que vamos, cara. Vamos lá. Tá, vamos lá então. Se você puder contar um pouquinho da sua trajetória, lá no comecinho, o que foi que te inspirou a criar esse universo dos quadrinhos, esse universo de super-heróis? Aliás, um pouco antes disso, qual foi a primeira revista em quadrinho que você viu? Tá. Cara, é uma boa pergunta. Eu acho que começar assim do início já é ótimo. Acho que eu sou um cara que eu não tive muito acesso à cultura em geral. Fui até proibido, né? Minha mãe não deixava nem ver novela, cara, pra você ter noção. Ué? E eu nasci no Nordeste, né? Sou do Nordeste, lá no interior do Nordeste, numa cidade chamada Água Doce, no Maranhão. Um abraço pra galera que tá vendo aí, que um dia vê. E assim, é muito interior. Então a gente não tinha nem acesso a culturas em relação a isso, né? A cultura era a igreja, né? E assim, cara, eu só fui ter acesso a quadrinhos quando era adolescente já. E aí a primeira coisa que eu vi foi realmente Turma da Mônica, entendeu? Né? E assim, eu não tinha tanto acesso, eu não tinha acesso que eu achava no chão, assim, tipo, que a revista da Mônica, né, era uma febre, né? Todo mundo tinha, e eu não tinha, porque eu não tinha acesso mesmo. Aí eu achava no chão. Eu lembro que eu achava muita coisa no chão. Então eu achava, por exemplo, a Turma da Mônica, aí foi o primeiro acesso que eu tive a quadrinhos em geral, foi realmente Turma da Mônica, assim, mas não era um leitor assíduo, não tinha realmente acesso. Eu fui ter acesso mesmo quando eu era adolescente, que aí eu comecei a assistir animes, aí o primeiro que eu tive acesso mesmo foi os animes, que foi Cavaleiro do Zodíaco. E daí que surgiu o seu interesse para começar a desenhar? Não, o desenho eu sempre desenhei, assim, desde que eu me entendo por gente. No colégio eu desenhava muito, assim, as pessoas faziam fila, né, para poder pedir para me desenhar, né, que geralmente quem desenha, quem faz arte... Quem desenha tem bastante talento. A pessoa quando fala assim, pô, não, eu desenho. Se ela falar que desenha, geralmente as experiências que eu tive, né, geralmente que sempre tem aquele aluno na escola que para fazer aquele desenho, tá lá no fundo lá da escola, lá desenhando. Aí quando tu vai ver, porra, o desenho parece uma pintura, né, um quadro. Era isso aí. Aí todo mundo se aproximava só para poder me pedir. Me desenha, não sei o quê, eu gosto desse personagem. Aí eu achava legal. Era a forma de me expressar. A caricatura da pessoa ou você desenhava alguma coisa? Fazia, mas assim, não era nada profissional, era tudo amador. E era porque eu gostava mesmo. Acho que sempre fui ligado à arte, cara, assim, de desenhar. Minha família, né, era mais ligada à arte na questão de música, né? Todo mundo canta em coral e tudo. Mas assim, e aí eu comecei sempre a desenhar. Só que era porque eu gostava. Desenhava qualquer coisa assim, tipo árvore, essas coisas, coisas que eu via na TV, coisas aleatórias, assim, Looney Tunes, todas essas coisas da época que eu desenhava. Mas desenhava por curiosidade mesmo. Aí quando me tornei adolescente, aí eu conheci Cavaleiro do Zodíaco, que aí eu fiquei doido, mano. Desenhava assim, 24 horas por dia, ia pro colégio, voltava e desenhava, assim, milhões de cartolinas, eu amava. Isso ainda lá no Maranhão? Não, isso já estava em Brasília. Eu fui pro Maranhão, saí do Maranhão com 9 anos. Meus pais se separaram. E aí eu fui para Brasília já com uns 9 anos. Aí com uns 10 anos até os 14, 15 anos eu fiquei até os 16 anos em Brasília. A minha mãe mudou para lá e eu fui para lá e aí eu tive acesso a já abriu mais a mente, né? Já tive acesso aos desenhos animados, aos Cavaleiros do Zodíaco, aí mudou minha vida completamente. Eu falei, caraca, eu gostei muito. Aí comecei a desenhar que nem um doido. Alguns amigos doidos que nem eu, um abraço para a galera lá de Brasília, que é o Edinho, o Edirlão, enfim, a galera de lá. É isso. Você tá falando da Turma da Mônica, ela, acredito eu, né? Naturalmente foi a porta de entrada do quadrinho para, se não todas as crianças, mas pelo menos uns 90% das crianças, porta de entrada, que até da leitura, né? Talvez tenha sido pela própria Turma da Mônica. E também tinha a da Disney também na época, não tinha o Cebolinha, o Mickey, Pato Donald, e era muito popular de Patinhos.
Eu só não sei se é da mesma época, mas depois veio o Marvel, DC, mas acho que veio um pouco depois, né? Não, já Não, acho existia que já já, existia mas já. era coisa separada, assim. É porque quando a gente era adolescente, era criança, então a gente acessa mais isso, assim. É. Mas eu lembro, cara, os quadrinhos, que a gente vai entrar lá ainda, mas os quadrinhos chegaram lá depois da ditadura ali, que entrou uma enxurrada de quadrinhos mesmo, os enlatados, né? Tipo assim, os Estados Unidos exportou muito quadrinho. E aí teve vários editores que pegaram esses quadrinhos e traduziram e lançaram no Brasil, assim. Aí foi uma enxurrada, mano. Aí o super brasileiro sumiu. A história do super brasileiro é difícil. Tem uns que eu lembro, tipo, pegando esse gancho da Turma da Mônica ali, tinha muita aquelas tirinhas de jornal, ou então de revista, né? Tipo, tinha Recruta Zero. Sim, Você sim. chegou a ver As tirinhas Recruta de jornal, Zero. Própria, Calvin, própria Haroldo, Mafalda também tinha, Mafalda. que é o símbolo É aqui, é uma falda. dela aí. Até hoje eu não sei por que que Mafalda é o símbolo dos professores de português na escola. Não sei se tem relação com, provavelmente com as tirinhas de jornal, né? Deve ser, deve ser. Tinha muita, era muito legal, assim. Queria dizer primeiramente que eu estou aqui e é um prazer falar sobre isso e principalmente falar sobre brazucas, né? A gente tá bastante coisa aqui dos americanos, né? Bastante comics, que é legal também. Mas, assim, eu queria falar um pouco sobre essa história dos brazucas, né, cara? Porque tá tudo atrelado ali, né? Eu sou um defensor dos A brazucas, gente né? está acostumado a ver Super-Homem, Batman, Lanterna Verde, né? O Homem tempo de Ferro. todo, cara. O tempo todo. E aí você vem aqui e desenha tipo um Capitão Red da vida. Deixa eu até pegar o meu aqui também. Que é bem nacional, bem nosso mesmo. Eu queria saber de você o seguinte: quais são os superpoderes dos heróis brasileiros? Cara, Isso é uma É uma pergunta boa interessantíssima. interessantíssimo, cara. Assim, geralmente a gente, quando a gente está conversando sobre brazucas, né, super-herói brasileiro, tem todo esse debate, né? Ele fala assim, qual um superpoder que um brasileiro teria? Ó, agora você perguntou tudo, assim. No geral, eu acho que resiliência não, acho que é persistência. Acho que o brasileiro tem isso, assim, não importa a situação, o brasileiro vai persistir. Não desiste nunca. É igual o Ceia dos Cavaleiros do Zodíaco, ele tá Sim. apanhando, tá levando, é igual caramelo. Caramelo sobrevive o quê? De persistente, de teimoso, né? Uhum. O cara é teimoso, acho que o brasileiro é teimosia. É o superpoder do brasileiro, assim, em coisa. Mas acho que entra aí pela diversidade também, é uma coisa que a gente até comprovou agora, né, com um estudo agora recente, como mostrou a miscigenação brasileira, é a nação no mundo que é mais miscigenada. Então, acho que o segundo poder seria a diversidade, né? A miscigenação do povo brasileiro, assim, entendeu? E é interessante sua pergunta, adorei sua pergunta. Curiosidade. Porque, por exemplo, pegando esse paralelo, uma vez eu vi na internet, não sei se no Instagram, se no próprio YouTube mesmo, eu vi em algum lugar na internet, que era fazendo os comparativos, assim, a diferença entre os super-heróis japoneses, por exemplo, aí tem lá, porra, é Goku, Naruto, a galera da turma do anime, aí americano, aí tinha lá Batman, Superman, o Thor, o Homem de Ferro. Aí quando chegava no brasileiro, a pessoa colocava desenhado mesmo, tipo uma versão meio cartoonizada, tipo do Capitão Nascimento, é o mais próximo, né, da nossa cultura do que a gente está no nosso cotidiano, né? Geralmente são. Se eu tivesse que. Ó, fica uma dica. De repente seja até esse aqui que eu ainda não parei para ler. Mas de repente, fica uma dica. Um tipo de super-herói assim, que tenha a nossa cara, a nossa característica do brasileiro. Pô, de repente seria as forças militares. Tipo, o próprio Capitão Nascimento mesmo, só que o cara mais badass, assim, o cara mais com algum tipo de superpoder mesmo. Ou o cara, ele é muito bom de tiro, nunca erra nada. Igual o pistoleiro, não tem pistoleiro? Uhum. É nessa vibe, né? Que eu trouxe o Capitão Red é nessa vibe. Ele é um militar que construiu uma empresa, né? Ele não construiu, ele ajudou a fundar. A empresa, o Red não é inglês não, tá, galera? Red é Distrito de Risco e Emergência, é uma sigla. É um trope futurista, Sim, né? Então, que o Capitão Red é inspirado no filme Tropa de Elite, justamente no Capitão Nascimento. Só que, no caso, é o Capitão Elano. Ele é um cara que ele ajudou a construir uma organização chamada Red, Distrito de Risco e Emergência, que é uma organização internacional, por isso se chama Red.
E ela foi fundada justamente para ajudar a combater o crime no Brasil, que tá muito grande, né? Continua. Na época, em 2002, já era altíssimo, assim. Sim, sim. E aí criaram a ONU, criou em conjunto com o governo brasileiro essa organização. E o Capitão Red, ele é um cara que ele ajudou a fundar isso. E ele é tão ele é tão apegado, tão dedicado que ele chama Capitão Red por isso, porque ele já pegou a organização para ele. Mas ele não é nem na história ele não é nem mais capitão, ele já é coronel. Só que aí ficou o apelido, por isso que A chama patente Capitão pegou, Red. né? Pegou. E aí ele vem nessa vibe de ação, porque na época eu vi que o Capitão Nascimento ele era muito querido. E assim, era um boom do Capitão Nascimento. Eu falei, cara, o brasileiro gosta dessa parada, assim, independente de americano ou não. O brasileiro gosta de ação, o brasileiro gosta de cara que é badass, o cara que vai lá pra cima mesmo, luta e tá fazendo isso. Por isso que surgiu o Capitão Red. Juntei o Saint Seiya, que eu amo, né, Cavaleiro do Zodíaco, com o Capitão Nascimento e nasceu o Capitão Red. O Capitão Red foi seu primeiro herói, então? Foi meu primeiro herói. Assim, eu sempre desenhei, eu sempre criei histórias, só que tudo amadoras, né? Eu tenho histórias aqui, né, inacabadas aqui. Vou mostrar alguns tracinhos dos meus traços aqui. Ó, esses aqui são desenhos que eu fazia na época, tá? Ó. Não, calma, Câmera direita. mostra Mostra aqui. aqui. Isso aqui tem que ser apreciado, gente. Não dá pra mostrar tudo assim, não, ó. Pega, vamos lá, pega um aqui de cada vez. Mostra ali pra galera ver aqui. Então, galera, isso aqui eu desenhei quando eu era adolescente, na época que eu era muito fã. Eu ainda sou fã, né? Eu era fanático, assim, de desenhar 24 horas por dia de Cavaleiros do Zodíaco. Você vê que o traço é muito próximo, né? De Cavaleiros do Zodíaco. E isso aqui, cara, eu amava, porque isso aqui é tinta guache, sabe? É giz de cera. Eu fazia animação, então eu sou um cara que eu sempre desenhei, só que é de modo amador, né? Porque eu gostava. E aí, Pô, isso não é amador, cara. Amador sou eu. Eu pego um papel aqui, vou fazer meu boneco de palitinho. esses aqui foram os personagens que eu criei na época, quando eu era criança. Esse aqui, eu criei quando eu era criança. Olha É um só personagem isso. inspirado, assim, em forma geométrica. Eu falei, vou criar personagem de forma geométrica. Aí eu fiz, entendeu? E eu sempre desenhei, só que nada era pra mim. Aí quando eu comecei a me entender por gente, que depois de adolescente, né? Que eu falei, cara, e aí eu fui entrar no meio dos quadrinhos em 2007, tá? E aí eu fui, caraca, eu comecei a me inteirar o que é quadrinho, o que é anime, o que é esse mangá e tal. E aí foi quando eu entrei realmente nessa parada. Eu criei um site chamado Meu Herói, que falava sobre cultura pop em geral, quadrinhos e tal. E aí eu comecei a conhecer os brazucas, né, super-heróis brasileiros e tal. E aí eu fiquei doido. Falei, meu Deus, como que existe tanto super-herói brasileiro e ninguém fala nada, mano? Aí eu tomei pra mim. Falei, cara, eu preciso que as pessoas conheçam isso. É a minha luta até hoje. Depois de 10 anos eu tô nessa luta para que o povo brasileiro conheça os super-heróis brasileiros, né? Não só meus, mas de vários autores que já vieram. Inclusive tem registro de super-herói brasileiro que já existiu antes desse aqui, ó. Tá? Só uma dica, procura aí o Príncipe Oscar. São super-heróis brasileiros que já existiam antes Do Super-Homem? dos comics. Eita! Pois é, pra você Já ver. tinha herói brasileiro Já naquela época, existia. gente. Cara, ele vendia muito também. Por isso que eu falei no início lá dos brazucas, quando eu descobri, que é isso. O brasileiro não conhece, mas, por exemplo, o Flama, os desenhos da época, né? Que esses personagens que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esses caras aqui, ó. Eles vendiam muito na época, cara. Antes desse boom dos super-heróis americanos, ó. Essa galera aqui, que são que as pessoas têm um visual parecido com o Ciclope, né? Mas esse cara que se chama Raio Negro, ele era de Gedeon Malagola, que desenhava para fora, e aí ele se inspirou para fazer provavelmente esses personagens, mas esses personagens que vendiam, cara, como água, assim, nas bancas de jornais no Brasil. Eram populares na década de 50, 60, só que aí quando chegou a enxurrada dos super-heróis americanos, cara, acabou, assim, tipo, diminuiu muito, porque era muito mais fácil você pegar uma coisa que já existia traduzido que você começar do zero. Criar. Então ele fazia isso. Esses personagens foram todos encomendados. Ele é o Gedeon Malagola, ele é autor desse personagem aqui, Raio Negro, e desse Homem-Lua aqui, além de outros também. Só que esses foram os que mais ficaram famosos. Esse aqui tem um visual do Fantasma, do Lee Falk. Isso aqui é uma mistura de Lanterna Verde com Ciclope, entendeu? Ele desenhava esse personagem da Marvel mesmo, para X-Men e tudo mais. Mas ele gostava, como qualquer brasileiro, ele queria ter os próprios personagens dele, né? Sim. E aí ele criou esses personagens originais e vendia muito nas bancas, entendeu? Dá pra ver que tem uma referência dos X-Men aí, bem... Não, até hoje tem muitos autores que fazem isso. Eu não faço. Tipo assim, nada contra, mas meus personagens são todos inspirados na minha vivência, no que eu gosto, né? E no brasileiro mesmo, entendeu? O Capitão Red
inspirado, como eu falei, no Capitão Nascimento e no Sensei. E quais Mas a são maioria os dos autores eu acho que faz isso. Quais são os outros heróis seus, além do Capitão Red? Cara, eu já perdi as contas, porque assim, eu tenho uns 15 já publicados, 20. Esse por aí. aqui é um seu, o Velox? Sim, esse é o seu. último, esse é o último quadrinho que eu produzi, tá? Foi lançado agora, no início desse ano. É o Velox, é um personagem que é inspirado na cultura grega, né? Ele é um personagem inspirado no deus Hermes, né? E ele é um ginasta brasileiro inspirado nos nossos ginastas, que ele é um cara famoso, né? Ele é um ginasta famoso, mas ele tem um salto chamado Velox, que ele não queria mostrar para todo mundo como é que era, e só que aí ele acaba se acidentando. E aí os deuses ficam com dó dele e dão uma segunda chance para ele. E aí ele absorve superpoderes, enfim. Mas tem uma mitologia toda criada para ele. Mas nessa HQ primeiro eu falo isso, falo que ele é um ginasta, que ele descobre tem um deus que dá um poder para ele, ele se transforma no Velox. Aí ele tem um poder de super voo, super velocidade, e a capacidade dele, mental dele é infinita. Então todos os poderes dele só dependem da capacidade dele, porque ele é um cara meio que ele não é muito seguro das coisas, entendeu? Então a parada dele é esse, ele se acreditar nele próprio. E ele é homossexual, ele não é o Aaron, que é o personagem, né, o civil, ele é um cara famoso. E ele vive nessa jaula, né? Ele não se assume como gay, né? Mas quando ele vira o Velox, ele se solta. Então é a fuga dele, é como que ele vive, como ele é de verdade, entendeu? E aqui você botou Pablo Vittar aqui. Pablo Desenha Vittar. Pablo Vittar aqui. Cara, esse personagem foi criado em 2016, né? Na época do PAN, do nosso PAN aí, Das Olimpíadas. das Olimpíadas. Teve o PAN também. O PAN foi 2007, foi antes. Isso, 2007, né? É. Caraca, olha isso, mano. Então, aí eu já tava pensando no PAN, eu já tava pensando, que eu me pego muito com o brasileiro, né? Então eu falei, caraca, e na época existia muito uma parada, e até hoje, né, cara, existe uma parada que é o brasileiro no esporte, ele é muito dedicado, mas nem sempre ele tem todo o apoio. E aí, em 2016, eu decidi fazer, cara, vou fazer uma homenagem a esse personagem, e aí eu mostrei para Pablo Vittar, ela estava começando na época, não estava começando, ela está começando a ficar famosa, ela já existia há muito tempo. E aí eu chamei, pedi, falei com a assessora dela na época, que era a Fátima, ela era da agência, que acho que até hoje, que é a... Esqueci o nome da agência aqui, mas aí elas autorizaram, cara. Tem uma assinatura da Fábulo, né? E tudo lá em casa. E qual é a relação da Pablo Vittar com o herói na história? Então, como ele faz parte da comunidade, né, LGBTQIAP+, que é LGBTQIAPN+. Até surgiu nova letra aí. Então, eu falei, cara, tem tudo a ver, porque era uma homenagem à cena também, né, à comunidade, juntando os ginastas, né, e o esporte e a comunidade LGBT. E eu criei esse personagem, falei com a proposta para elas, para agenciadores na época, e eles adoraram. A Pablo mesmo falou que adorou a ideia. Inclusive tem aí tem uma coisa que o cara escreveu, o Anderson, meu amigo, um abraço, meu amigo Marhunter, né? Anderson Marhunter. Deixa eu mostrar para ele aqui, para a galera aqui, ó. Também passou no edital da Prefeitura de Niterói. Obrigado aí, mais uma vez. Prefeitura de Niterói sempre apoiando. O Anderson Marhunter que fez fez um texto muito bonito aqui sobre isso, né? Que, inclusive, ele cita aqui que a Pablo Vittar, na época, comentou que era uma honra fazer parte e tudo mais. E aí essa revista só foi... Você vê, né? Eu criei em 2016, lancei uma campanha, não foi sucesso, e eu só consegui lançar depois, esse ano, porque é através do edital, entendeu? Então, é bem complicado, assim. Tenho um prazer fazer esse personagem, que para mim é um marco, assim, e todo mundo gosta dele. Essa revista que você mostrou aí, que é a Alpha Prime. Isso aqui é o quê? É uma reunião de todos os super-heróis que você fez ou dos super-heróis nacionais? É isso que eu tô perguntando. A grosso modo, sim. Esse já está evoluído. Essa Alpha Prime, vocês comprando lá na editora Quimera, né, galera? Aliás, um abraço pro Vanderlei, cara da editora Quimera. Você ganha esse super post aqui, que é quádruplo, né? Esses personagens aqui, galera, olha só, eles não são meus, tá? Tem muitos aqui, mas não são meus. A maioria são de autores do Brasil inteiro. Você vê como mas que não tem existem. nenhum seu aí? Claro que tem. Ah, tá. O Capitão Red é meu, né? Só que nesses daqui eu não tenho, porque esses daqui foram apoiadores. Cada personagem desse aqui foi de um apoiador. Então eles compravam cotas, na qual ele falou, cara, eu vou ter uma capa quádrupla,
E aí eles vão ter esse destaque aqui, né? Aí cada um deles aqui é comprado esse pacote. Pra você dizer que tem um personagem meu aqui, tem esse aqui, que é o vilão principal, que é o Ares, né? Que ele é meu, porque eu criei ele pra história e tal. Você não faz só herói, não, você faz vilão também. Tem histórias, amigo. Tem um curta-metragem, vou lançar Ah, agora. eu Vou entrar no mundo. eu sempre gosto mais dos vilões. Os vilões são muito Eu mais amo maneiros. também. Se eu Não. tivesse que fazer algum personagem, ou na Com novela, certeza. um filme, numa série, Ou anti-heróis, né? Você gosta de eu anti-heróis. gosto do vilão mesmo. Aquele cara que é o, porra, o filho da puta. Não, cara, né? eu amo muito esse personagem, esse vilão aqui, que ele é muito legal. Ele é um extraterrestre, lógico, né? Mas ele tem uma pegada brasileira, uma pegada humana, né? E o vilão principal dessa história aqui, ele é humano. Ele é um político humano, sabe? E ele se une com esse O cara vilão é aqui. um político? O vilão principal, que tá por trás das coisas que acontecem na revista, é um brasileiro político, entendeu? Nossa. Você vê como o brasileiro tá envolvido em tudo, mano. Mas Gostei disso, é muito vilão. legal essa história aqui, cara. E deixa eu te perguntar, por exemplo, você com esse conjunto todo de obras, assim, de coleções, assim, você mora muito tempo já aqui no Brasil ou você fica um tempo aqui, passa um tempo no Nordeste? Como é que é isso? Não, eu já Por que moro que eu te aqui. perguntar, Aham. por que que eu te pergunto isso? Uhum. Eu não sei se você acompanha, mas dentro desse núcleo, né, desse nosso mundo, assim, da cultura pop e tudo, tem muitos eventos, a maioria em São Paulo, mas tem muitos eventos aqui no Rio também, que, pô, seria, assim, sensacional levar esse tipo de trabalho, assim, para colocar como é que fala? Não é monstruário. CXP, né? Você tá falando É, um CXP, negócio assim uns desse daí. eventos, umas feiras assim. Pena que XP já é muito grande, assim, o que não tem nada contra, mas provavelmente um stand ali vai ser muito caro, entendeu? Sim, sim. Eu digo assim, nesses eventos mais independentes mesmo, aqui ao redor do Rio, até próprio São Paulo, porque eu frequentava muito. Só que era difícil de você ver uma pessoa com o seu catálogo aqui, assim, é muito grande, tem muita coisa, né? Provavelmente você vai ter muito mais, né? Se Imagino. Deus quiser, Deus É. fosse. Você conseguiria levar isso daqui para um evento desse nerd geek assim da vida, mesmo que fosse independente, né? Você tá lá com um standzinho ali, colocar um monstruário, fazer uma lojinha ali e para apresentar esse trabalho para a galera e o pessoal vai acabar comprando, né? O cara sempre pinta. Você já participou de alguma coisa assim? Não... Já, cara, já participei de vários eventos aí. Geralmente, assim, o que que acontece? Uma coisa que eu preciso salientar é o seguinte: a maioria das minhas obras, se você reparar, a qualidade dela vem muito, não a qualidade artística não, que isso aí é individual, mas a qualidade gráfica, né, todo o trabalho de edição, ela vem muito dessa editora que eu falei que eu amo. Eu sou fã e eu sou um quimeriano. Essa editora aqui, galera, editora Quimera, ela é conhecida como a Marvel brasileira. E como é que foi seu contato com essa editora? Como é que Então, você chegou a ela? Então, começou com o Capitão Red. O Capitão Red foi o principal, assim. Mas voltando à sua pergunta, rapidinho eu volto com essa questão. Eu vou em alguns eventos, geralmente pela editora Quimera. A Quimera está sempre Entendi. participando desses eventos. É uma editora que vende livros, né? Que trabalhou sempre com livro, mas ela entrou nos quadrinhos lá junto com a gente, lá em 2016, 2017. Quando ela me conheceu através do Capitão Red. Então eu participo através, não diretamente, mas indiretamente. As minhas obras são publicadas pela editora Quimera. Só o único que não foi publicado foi o Velox, agora, que ele veio pelo mais edital. recente, Mas ela já vai divulgar também, divulga, tá sempre ajudando a gente. E é isso, a gente participa sim, cara, mas assim, não tem como participar de todos, porque, como eu falei, tem vários custos e é muito difícil, assim, o Sim. acesso. Te falo com Porque, por exemplo, assim, daqui a pouquinho vai estar chegando, vai estar pintando aí a Bienal, né? Então, não sei, se de repente a Quimera, se ela participa da Bienal, se Sim, ela já ela esteve, você tem já que esteve já, mas não em todas as edições, mas teve alguns lá, porque tem uns becos, né, dos artistas ali, e agora tem uma parte que é realmente de quadrinistas independentes. Então, geralmente a gente está lá neles lá, cara. E assim, em cada, como você falou aí, por exemplo, BH tem artistas lá também, quadrinistas, só que são poucos, né? Tipo assim, um, dois ali, mas a gente está sempre lutando, cara. A gente existe há muito tempo, assim. São Paulo tem muitos quadrinistas, no Rio de Janeiro, Niterói, só que eu conheço uns 3, entendeu? E a gente tem também um festival que é o Niterói Expo Geek, que vai para a segunda edição, não, vai para a terceira agora, gente, estou ficando doido. E eu criei um próprio evento chamado Dia do Super-Herói Brasileiro, tá? Que ele acontece todo ano, desde 2000, já vamos para a 6ª edição.
né? E os primeiros anos foram online e agora a gente está indo para a terceira edição, que é fisicamente. E ela faz parte desse festival chamado Niterói Expo Geek, que vocês estão todos convidados, né? Que vai acontecer em outubro agora, se Deus quiser. É a terceira edição e vai ser muito legal. Tudo naquele, imagina que é na obra do Oscar Niemeyer ali no Teatro Popular. É lindo, cara. O evento é incrível. Um abraço para a galera que faz a Niterói Expo Geek. Deixa eu fazer... Tá. Não, você quer que eu volte nessa de como que eu descobri isso? Também. Sim. Vai. Então, aí entra nisso aí. O Capitão Red me levou para essa. Ó, Capitão Red, isso aqui é a edição publicada pela. Você mostrou aqui, ó. Deixa eu mostrar a diferença aqui rapidinho. Isso. Isso aqui, galera, é a versão com sangue, tá? Eu costumo dizer isso. Essa aqui tem sangue que ela é feita de independente. Isso aqui tudo foi o investimento do meu bolso, assim, né? Do meu sangue mesmo. E ela tem uma coisa bem legal que ela tem... É original meu, ela tem sangue mesmo real, assim, né? Gráfico. E ela foi lançada em 2012 nas bancas de Niterói e tudo mais. Essa edição aqui já é da editora Quimera, já é uma edição especial, onde ela fez melhorias, fez uma diagramação nova, tudo novo, né? Tudo com acabamento incrível, edição da editora Quimera. E ela que me levou para a editora Quimera, na qual eu e meu amigo chamado Gabriel Rocha, um abraço Gabriel Rocha, que é um autor chamado Gabriel Rocha de Niterói, que ele tem um personagem chamado Lagarto Negro, que é esse personagem que está aqui. Vou mostrar para vocês. Então, ele já publicava muito mais antes que eu, né? Desde 98. E aí ele fez parte desse álbum que, né, chamado Protocolo à Ordem. Que eu falei, cara, depois que eu lancei o Capitão Red, eu falei, eu preciso juntar essa galera. E aí eu juntei vários autores do Brasil inteiro. A gente fez uma Liga da Justiça. Fizemos uma Liga de Super-Herói Brasileira. Só que eu lancei esse projeto no Catarse, não funcionou. Porque na época o Catarse estava começando, a gente pediu basicamente um carro, que era tipo uns 40 mil. Não pediu, assim, é porque os custos, cara. Os custos é muito alto. A gente queria trazer galera lá de fora, sabe? Então esses caras ganham em dólar. Então o projeto ficou bem caro, mas a gente conseguiu metade. E a gente conseguiu, tipo assim, várias capas de jornais, assim, do Brasil inteiro, sabe? Chamado justamente da Liga da Justiça e tal. E aí eu falei, cara, não vamos morrer com o projeto, não. Vamos refazer isso de forma autoral. Aí a gente fez esse álbum aqui chamado Protocolo à Ordem, tá? E aí tem vários personagens aqui, cara. Tudo desenhado pelo Tom Marques. E aí, esse Gabriel Rocha conhecia um cara chamado Marcelo Tibúrcio, que já publicava para a editora Quimera, que a editora Quimera era de Niterói, agora é do Rio. Mas ela era de Niterói e esse Marcelo Tibúrcio já era um autor da Quimera. E ele resolveu apresentar para o Vanderlei, que é o CEO da editora Quimera. Aí ele adorou o projeto, ele também é um autor, tem uns personagens chamados Dragões do Futuro, que é um cara incrível, personagens incríveis, mas ele nunca tinha publicado. Era um cara que criou, tipo, quando adolescente e tal, quando ele desenhava e tal. E aí, quando ele viu nos quadrinhos no Super-Herói Brasileiro crescendo lá em Ascensão, ele falou, vou investir nisso. Aí ele começou a transformar a editora dele numa editora que publicava também quadrinhos. Aí publicou Brazucas e hoje ela é conhecida como a Marvel brasileira, porque ela investe muito em quadrinhos, assim, de Brazucas, super-heróis brasileiros. E hoje ela é referência. Aí, essa revista aqui ganhou um prêmio dois prêmios, tá? Chamado Ângelo Agostini e o Abra HQ, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. E até hoje, cara, já vai fazer 10 anos, assim, em 2016, vai fazer 10 anos. E agora que a gente está conseguindo finalizar esse projeto aqui, mas vai vir novidade aí, tá bom, galera? E foi assim que eu cheguei na editora Quimera. Graças a Deus. A minha questão é a seguinte, tem muita gente que desenha para Marvel, para DC Comics, tem muito brasileiro fazendo isso. Muita gente, né? Uhum. Mike, e você chegou a lançar um em inglês também, né? O Capitão Red, olha só, tá passando barreiras aí. Tá cruzando fronteira isso aqui, ó. Captain Red. Tinha até o Cristo ali, não tinha visto. Como é que é a aceitação do quadrinho nacional lá fora? Cara, você tem essa ideia? Eu não tenho ainda, assim. História porque ele foi lançado agora. Do ponto de vista brasileiro, só que lá fora, né? Então, não, assim, eu não tenho como mensurar isso, porque essa revista foi lançada, apesar de ter lançado em 2022, eu acho, ela não foi sair para as bancas mesmo, lá fora,
Acho que foi ano passado, assim, que eu tenho essa edição. Você vê que ela tá até com plástico aqui que ela chegou para mim. Então, eu não tenho como mensurar isso agora, mas é uma boa pergunta, assim. Eu acredito que seja da mesma forma que a gente vê, por exemplo, um quadrinho da Argentina. Tipo, assim, existe, mas ninguém sabe que existe, sabe? Tipo, ou, quer dizer, existe, mas o grande público não sabe. Mas, assim, só quem é nerd mesmo que conhece, assim. Mas eu acho que, sei lá, eu não... Quando eu souber dessa eu respondo assim. Mas eu acredito que eles devem olhar e falar, caraca, o brasileiro, o super-herói brasileiro e tal, não tem como te saber E mensurar. você não. acha que dá para furar essa bolha, como, por exemplo, o Carlos Saldanha furou a bolha para fazer o desenho do Rio? Ele ficou super conhecido, Ah, fazer o sim, desenho animado. no caso da animação, né? É. Eu acho que dá, cara. Eu Nos acho que quadrinhos, dá para o furar Capitão essa Red, bolha? ele foi criado justamente para isso, né? Ele tem essa vibe de internacionalização. Então, ele recebe muita crítica justamente por esse nome, Red, né? Que eu acho que é em inglês. Mas é uma polêmica, mas é uma abreviação. E ele é vermelho e tal. Eles provavelmente devem olhar e falar, cara, parece a China, né? Porque é vermelho e amarelo. Mas, assim, ele tem essa internacionalização. Ele é lançado, ele é publicado pela... Deixa eu mostrar pra galera aqui que não viu. Pela essa editora aqui chamada Red Dragon, que também é vermelho, né? Red Dragon, dragão vermelho. E lá fora, ele é publicado nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa e na Ásia também, tá? Então, o Capitão Red já ultrapassando fronteiras aí. Mas Você essa diria medida então não que o tem. Capitão Red é o teu, vamos dizer, o teu personagem principal, talvez, de repente, Sim, é o aquele que se carro-chefe. destacou mais, assim. Sim, sim, com certeza. Ele é o meu xodó, né? O cara que começou tudo aí. Ele, andando, certamente irei ler depois, mas pelo que você comenta, também você acha que dá pra gente fazer, ou não tem nada a ver, mas dá pra gente traçar, talvez, de repente, uma aproximação, de repente, do Capitão América, por exemplo, também? Ou é outra pegada, outra vibe Não, completamente diferente? é uma coisa muito interessante, assim, porque a gente sofre muito isso, né? Os quadrinistas brasileiros sofrem muito com essa questão do é uma cópia do americano, é parecido com fulano de Que não tem nada tal. a ver também com cópia, também se for também, Se for sabe? também, né? É aquela coisa, do copia, mas só não faz exatamente igual, mas você pode Nada ter é uma original, inspiração, né? Principalmente nos dias de hoje, né? Nunca nada veio do nada, né? É. Então o que que acontece? O Capitão Red, ele não tem uma inspiração nenhuma nesses personagens de comics, nenhum personagem meu. O que mais se aproxima ali é o Velox, porque ele é inspirado na cultura grega, que o Thor também é. Então ele tem uma semelhança ali nesse sentido, que o Thor é inspirado na cultura nórdica, né? No caso. Nórdica. Mas tem alguns personagens que são inspirados na cultura grega. Bom, a DC toda é inspirada na cultura grega, né? Isso aí eu não sabia. Não, os deuses gregos, cara. Como é que se diz? Aquele cara do tridente. Netuno. Aquaman. Tudo cultura nórdica, cultura grega, entendeu? Aham. Assim, os deuses olímpicos são muito... Você vê que eles chamam de trindade, né? Verdade. Todos ali inspirados nos deuses, cara. Em deuses, os mitos gregos são muito fortes na cultura, na Marvel e na DC, né? Eu acho maneiríssimo essa cultura dos contos dos deuses, semideuses gregos, assim. Eu lembro desde pequeno, era um negócio que eu... Não, é Uma das maravilhoso. histórias que eu mais gostava, assim. Sim. Pô, você vai ver os deuses do grego, porra, parece o cara totalmente... Porra, tem um lá que é o deus da guerra, né? Que é acho que é o Ares, Zeus, se não me o engano. Ares, Ares, tem Ares. Zeus, Ares. Aí né? tem o do... Inclusive teve até o filme, depois teve a série também, o deus lá da água, não me lembro agora. Teve o filme do Percy Jackson com a série também. Já viu esse filme, o Percy Jackson? É, o Poseidon. Poseidon. O próprio, que é outro que eu me lembrei que é inspirado na cultura grega, é o próprio Flash. O Flash é, né, do Hermes ali. Eu vou te falar que eu adoro o Flash, eu acho ele maneiro pra caraca. Então, E sabe que assim, quando eu era criança, o meu super-herói favorito, pelo que minha mãe me fala, que eu não vou lembrar, né? Mas minha mãe sempre fala que o meu super-herói favorito sempre foi o Batman. Curiosamente, porque o Batman ele não tem superpoder, não tem porra nenhuma. Batman Ele é um super-herói, vamos dizer, mais humanizado, né? Sim. Um cara que tem dinheiro pra caralho. Eu falei, ele pô, tem um poder, que é... mas ele é assim, original. ele é mais próximo do ser humano mesmo do que uma divindade, do que um super-herói que solta o laser, o cara. Eu sempre gostei muito do Batman. Aí passou um tempo, talvez não sei porque houve um momento
que teve muita coisa do Batman, acho que deu uma enjoada. Aí, de um tempo pra cá, eu comecei a gostar do Superman, que até então é um super-herói que eu literalmente eu cagava, eu nunca vi a menor graça no Superman. Mas hoje em dia eu acho o Superman maneiro, assim, sabe? Mas não só pela questão Aí a gente entra, vamos entrar na questão dos animes. Né? O Superman, por exemplo, é um dos super-heróis que inspirou a criação do Goku, do Dragon Ball. Tem várias coisas ali em paralelo, não sei se você sabe dessa história. Hum, provavelmente sim, mas eu não tô... Porque, por exemplo, Superman, o Clark Kent, ele foi enviado do... Você acompanha? Eu nem sei se Sim, você sim, viu Dragon Ball eu conheço. Então, assim, o Goku... É um extraterrestre ele foi também, né? enviado Veio na pra Terra, nave porque o também. planeta, para poder salvar, a mesma coisa que o Superman. Que o planeta explodir. É bem a vibe do Superman, assim. Só que aí, pra dentro do planeta onde o Goku cresceu, ele era mais um cara normal, comum. Sim. Né? Só que aí, como ele chega mandado pra Terra, aí, porra, fodeu, ele vira o cara que é... Mas ele chega como um bebê ainda? Chega Sim, com um bebê, com um bebê, porque ele é treinado pelo avô, que também se chama Gohan, que mais tarde, lá no desenho, o filho do Goku vem a ser o Gohan também. Não ganhou uma luta o Gohan, coitado, mas era um personagem. Eu gosto muito do Gohan. Mas Eu também gosto muito. Eu acho que o Gohan é muito mal explorado. ele foi. Ele. Porra, Depois virou um pai de família, nada a ver. Falei assim, Goku, eu tenho muitas questões. Eu amo Goku, mas eu acho muito repetitivo. Eu acho muito, assim, eu lembro que tentaram explorar, mas pode continuar, eu acabei interrompendo você. não, porque você ia falar um negócio agora que eu entrar nisso. Né, depois que acaba o Rafa, coitado, você viu Dragon Ball? Não. Tá, Não então conheço. vamos lá. Existe dois arcos principais, tem várias sagas, só que são dois arcos principais ali. É toda a primeira parte do Dragon Ball, onde que contempla a saga do Goku e o Gohan, filho dele, sendo treinado pelo Piccolo, que foi um cara que foi um arqui-inimigo do Goku também quando ele era criança, lá na série do Dragon Ballzinho, que o Goku era pequenininho. E aí, enfim, aí depois do segundo arco, o Gohan já cresceu, já tá adulto, já tá indo pra faculdade e tal. Esse momento da virada pra segunda fase do Dragon Ball é onde tinham tudo que pra poder explorar o Gohan, né? E ele, mais uma vez, foi subutilizado, coitado. Eu achava Chegou o que, Trunks e tirou tudo dele. porque chegou aí, cara, se for entrar, você vai Aí ficar... vira, mano, aí vira uma bola de coisa. Aí vira uma coisa sobre família. Mas, cara, eu acho maneiro você ver. Se você tiver lá um stream, se eu não me engano, na Max, você não precisa nem de ver o original, não. Ver a dublagem vai ser meio ruim, vamos dizer outra coisa. Que é o Dragon Ball Kai. Que é o que é? Ele é a versão, vamos dizer, Esse cara eu não rushada do Dragon Ball Z. O Kai, ele é o Eu Dragon assisti Ball o Z. Daima agora, o restante, né? É o da, mas não comecei a ver, eu tô esperando chegar dublado. Mas o Kai, ele nada mais é do que, tipo assim, uma versão, com algumas aspas, rushada do Dragon Ball Z. Ah, é? Dragon Ball Z tinha muita gente que reclamava, porque tem muito filler, aí, porra, a luta do Freeza são não sei quantos episódios até a luta acabar. Então o Kai, ele vem e chega, já corta logo tudo e já coloca tudo mais Uma versão dinâmico, entendeu? picotada, né? Ou picotada, né? Eu não sei nem o que falei. Uma versão picotada do Isso. Dragon Ball. Porque é bem longo, cara. Os animes, O Dragon assim, Ball é muito grande. Só acho que A mais de fase 300 clássica episódios. dele, acho que são 3 temporadas da primeira, quando ele era criança ainda. E, cara, hoje em dia seria impossível lançar isso, entendeu? Nos dias de hoje. Mostra o Goku pelado, uma criança pelada, entendeu? Ele batendo a bunda Ah, Enfim, várias questões assim que hoje em não dia só não na bunda, estaria. mas em outros lugares. É. também. Tem um velho tarado, né? Tem o seu Cara, Dragon Ball é muito bom. Depois É de muito bom. tempo da sua Deixa vida, eu voltar para você, Elian. Não, mas aí, voltando à pergunta, rapidinho, desculpa, amigão, te interromper. Você perguntou essa questão, né, para responder, não deixar você a sua pergunta, se a gente é muito comparada sobre isso. Existe sim essa comparação, essa referência o tempo todo que a gente ouve, mas assim, eu te garanto que sim, muita gente não faz quadrinhos só pensando nos americanos. Claro, tem a sua referência, mas assim, eu falo por mim mesmo e vários autores que eu conheço que não se inspiram diretamente, entendeu? Mas, né, a gente sabe, a gente conhece as paradas. Cara, outra ideia, uma ideia para você não Ó, sei é o se segundo personagem já, já tá? deve ter feito já, mas assim, eu acho que uma coisa que você poderia fazer, não sei, acho que não, porque pelo que a gente tá vendo aqui, ele vai mais na vibe do super-herói mesmo. Mas você não pensa, de repente, em algum momento, em alguma fase, assim, você criar super-heróis utilizando
as nossas, como é que fala? Não é lenda urbana não, gente. Como é que- Folclore. exato, folclore, e aí fazer uma adaptação meio dark do folclore brasileiro, eu acho que ficaria muito maneiro. Isso é muito Já legal. pensou, tipo assim, porra, o Curupira, aí criar toda uma mitologia mais dark, mais sombria pro Curupira, entendeu? Uhum. A Então, Cuca, enfim. por Não, aí eu tô entrando nesse folclore agora. Boitatá, Assim, eu sempre quis Saci trabalhar com Pererê, isso. Eu tô entrando com Flecha Vermelha, que vai virar um curta-metragem agora, que já virou, né? Tá editando aí. Mas ele é um personagem que foi criado em 2021. E ele é um avatar do deus Tupã, chamado Tupã, né? Que é um deus indígena. Uhum. E ele é um super-herói brasileiro, indígena não estereotipado. Ou Entendi. seja, você não vai ver ele com vários Cocado, estereótipos. tangue, essas coisas. Não, tanguinha, É. essas coisas que as pessoas imaginaram, né? O imaginário que foi criado, que hoje em dia não é legal. Sim. É o que foi apresentado, né? A gente sempre aquela- pensou- Flecha Vermelha é um herói seu, É um personagem herói seu. meu, que é inspirado na minha história, porque eu sou descendente de indígena também, né? Tô nessa Olha. parada. Tá. E aí eu criei esse personagem na pandemia, né? Eu queria votar. Na pandemia todo mundo votou pra si, né, cara? E aí também não foi diferente comigo. E aí eu falei, cara, eu preciso criar um personagem que fala sobre mim, porque eu nunca pensei assim, eu sou ator, mas eu nunca pensei, pra você ter noção, nunca pensei em interpretar nenhum personagem meu. Cara, e aí, com o Flecha Vermelha, eu falei, cara, eu vou criar um personagem que eu possa pensar em interpretar, me sentir à vontade para interpretar. E aí eu interpretei o Flecha Vermelha já 2 vezes lá no Dia Super Brasileiro, e agora eu fiz o curta-metragem. Então você fez o E desenho. aí eu tô entrando nessa vibe do folclore. Você então. fez o desenho do Flecha Vermelha e fez um filme com Flecha Vermelha. com Flecha Você, Vermelha, você faz o Flecha Vermelha. Sim, eu sou o Flecha Vermelha. No caso, eu interpreto o Flecha Vermelha. E ficou muito legal, tá? É um personagem muito como legal. é que é você fazer uma criação sua? É louco, mano. Quando eu tava fazendo, eu lembro que quando eu tava me preparando pro filme, pro curta-metragem, o meu preparador falava sobre isso. Eu falei, cara, é só você não fugir muito de você. Assim, eu falei, aí o tempo todo eu ficava lembrando isso, assim, porque o personagem tem muita da minha história, é o nome da mãe do Flecha Vermelha, é Ceissa, que é em homenagem à minha mãe. Tem muita gente que homenageia ali porque é mais próximo de mim. Então é um personagem que tem mais a ver comigo no sentido da minha história mesmo, assim. E essa história de procurar a origem dele, o Deus Tupã, eu vou entrar em várias coisas, porque os originários são isso, são vários deuses, mitos, né, indígenas, do nosso folclore, que o Flecha Vermelha vai procurar. Então ele é o cara que vai organizar a parada ali desse mundo, entendeu? O Capitão Red organiza os brazucas ali do mundo normal, entre aspas, que todo mundo conhece, e o Flecha Vermelha é o cara que vai ali no obscuro. É o cara que vai no folclore ali. Então, todos os deuses, os mitos brasileiros, vai ter um personagem que ele é avatar dele. Então ele vai descobrir esses novos avatares, esses novos originários, entendeu? Sim. É isso. Bacana isso. Você é o seu herói. Literalmente, né? Só não tem um superpoder. Quando você interpreta esse super-herói, assim, no caso você fazendo o seu personagem, né? Eu acho que assim, acredito eu se eu fosse criar algum personagem, se não fosse eu para fazer, eu gostaria de botar para seguir a risca da forma como eu idealizei. Por que eu falo isso? Que às vezes você cria um super-herói, você faz lá o traço, a personalidade, desenvolve a personalidade do personagem, o traço, o formato, só que, pô, chega. Isso acontece muito em filme, né? Aí coloca um ator, uma atriz, sei lá, uma pessoa que não tem nada a ver, meio que dá uma desconstruída, né? Meio que dá uma quebra um pouco naquele trabalho que a pessoa faz. Então, se você tendo essa oportunidade, acho que pelo menos assim, pô, não, meu personagem aqui tá seguro, porque eu criei, eu conheço. É interessante isso, porque você, falando sobre a questão do curta-metragem, já entrando nos originários, essa pergunta sua, eu vou juntar a sua com a dele nesse sentido. Porque, por exemplo, assim, essa questão de interpretar um personagem que eu criei, né, baseado na minha mitologia, no meu histórico, né, de pessoa, e dentro do que eu quero, que é voltar. Hoje em dia eu quero muito voltar às minhas origens mesmo. E aí hoje em dia eu estou muito mergulhado nessa questão de estudo mesmo, de pesquisa. Eu queria fazer muito aquele teste que você descobre quem é o seu DNA, sabe, para saber de quem você é, de qual a sua porcentagem e tal. Eu não fiz, não tive dinheiro até agora para fazer isso, mas eu tô brincando. E aí, cara, quando eu estava fazendo a história, que o curta-metragem dos originários, é uma história original, olha, tudo é original. Criei uma história original, misturando os mesmos personagens que é o Velox, o Capitão Red, o Flecha Vermelha, a Convergente e a Alquimia. São 5 personagens, um tá oculto ali, que ninguém vai ver, vai perceber. E personagens originais, que foram o Pajé, né, e a Dona Ceissa, que é a mãe do Flecha Vermelha.
do Helder, né? E quando eu criei toda essa história, que eu passei pro roteirista, e o roteirista, cara, gostei disso aqui, vou te ajudar, fez o roteiro baseado na minha história, nos meus argumentos. Aí depois passei pro diretor, o diretor da Globo, gostou. Cara, ele chorou quando ele viu, quando ele leu. A gente estava fazendo igual a gente está fazendo aqui, uma leitura. Na primeira leitura ele chorou, lendo o roteiro. Eu falei, cara, eu fiquei. Não sabia o que falar. Eu falei, cara, imagina você criar uma história. E aí você cria um personagem, você cria uma história. E aí quando a gente foi gravar, mano, que a gente estava gravando na aldeia, a gente gravou Vocês foram pra uma aldeia indígena aldeia em Maricá, a gente gravou na Olha aldeia só. real, com lugares reais, sabe? Com pessoas mesmo, com indígenas ali. E eles te Tupã. ajudaram? Eles te ajudaram? Claro, ajudaram, disponibilizaram a aldeia, lá disponibilizaram os materiais dele, os que a gente usa em cena, E você os usou materiais. tudo, material? Eu não. O pajé sim, porque Ah. o pajé é inspirado no pajé que existe, que é o Daci Tupã. E aí, quando a gente tá. Aí eu não realizei, mano. Quando eu tava assim, falei, cara, olha só, eu tô com um diretor aqui da Globo, um roteirista incrível que já dirigiu Se Eu Fosse Você, o Oscar, que é o cara incrível, o diretor da Globo, que já dirigiu Todas as Flores, o Neto, que é um cara, já traziu várias coisas, um cara incrível, diretor de fotografia, fazendo uma coisa de história que eu criei, um personagem que eu criei, e que eu posso opinar, tipo, é isso aqui, isso aqui. Falei, cara, eu sou muito privilegiado, mano. Acho que nem os autores americanos têm esse privilégio, sabe, de trabalhar numa coisa sua e eu interpretando o próprio personagem. Falei, caralho, mano, tipo, é muito inédito isso pra mim. E eu ficava assim, até hoje ainda não realizei. Falei, cara, eu sou muito grato às pessoas, até hoje eu fico emocionado porque é muito difícil você ter pessoas que acreditam em você. E eu fui muito feliz porque tem muita gente que acredita em mim. E eu sou muito feliz e agradeço a todo mundo por isso. Entendeu? E quando assim, como é que foi essa questão do acreditar e tudo? Como é que foi essa questão do incentivo? Você falou assim, você acordou um dia e falou, pô, eu quero criar histórias de quadrinhos, personagens e tudo mais. Como é que foi essa questão do apoio, de repente, pela família, pelas pessoas próximas de você? Foi de boa, assim, de primeira, a galera já, não, vai lá, mete bronca, ou teve algum muro, assim? Então, em relação ao meu pai e minha mãe, meus pais não me incentivavam, mas também não sabiam o que eu fazia, né? Tipo assim, meus pais não entendiam muito bem, né? Como eu sempre fui ator, né? O meu pai, por exemplo, ele não, até hoje ele não entende o que eu faço direito, assim. Acho que ele deve saber. Meu filho trabalha com alguma coisa lá, ele deve saber que meu pai é uma pedra que aprendeu a falar, eu costumo dizer. É sério, mano, é sério mesmo. Ele só pensa em trabalhar assim na roça, ele é um cara que, se você conhecer, você vai entender. Mas é um cara, assim, que eu tenho me aproximado muito, a gente não se convive desde os 9 anos e tal. Tivendo várias questões, mas assim, hoje a gente é muito mais próximo, mas ele não entende muito o que eu faço. E minha mãe já entendia um pouco, assim, depois que eu fiquei mais adulto, que ela foi vendo o que eu trabalhava, eu lembro que minha mãe já foi ver 2 peças minhas. E ela me viu fazendo uma peça que era musical e tudo mais. Aí ela realizou o que eu fazia. Mas dentro dos quadrinhos ela não entende muito bem o que é quadrinho, o que é essas paradas. Mas ela sempre me apoia. Meu filho, o que você estiver feliz, eu estou feliz. Mas eles não conseguem entender, porque eles não é desse meio, entendeu? Minha mãe é completamente evangélica, assim, fervorosa, entendeu? De família evangélica. E assim, mas os meus irmãos foram os meus maiores apoios. Eles sempre me apoiaram, assim, meus irmãos mais próximos, principalmente Léa, a minha Lia, meu irmão Marcelo, todos eles assim sempre me apoiaram. Assim, para mim, eles foram fundamentais nesse sentido de caramba. Eles nunca falaram assim, cara, não faz isso não. Pô, cara, você tá perdendo tempo. Não, você falou, Elian, é o Nil, ou Neném, me chama de Neném. Neném, se estiver feliz, eu tô bem, eu tô contigo lá, entendeu? Minha irmã foi me ajudar, cara, no curta-metragem Originários. Teve um dia lá que uma das produtoras não foram, né, que é para ajudar a gente lá. E ela foi lá me ajudar amarradona, cara. E o diretor adorou ela pela produtividade dela. E assim, foi muito, muito, muito privilégio ter ela do meu lado, assim, e me sentir melhor, entendeu? Não, foi legal, assim, porque, por exemplo, como é que fala? O dom do desenhar, do você criar você chegou a fazer algum curso de desenho ou sempre... Porque tem gente que nunca estudou um pinto, uma vírgula de nada, dá um caderno, um papel ali, o cara desenha várias obras de arte ali, né? Então, eu sou um desenhista didático, assim, autodidático, olha, didático.
Assim, mas eu já cheguei a fazer, tipo, algumas semanas de curso mesmo. Eu lembro que quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu fiz coisas básicas, assim, tipo, fiquei uma semana. Eu sei que eu fiquei louco, mano. E quando eu cheguei aqui, aí eu fui fazer, olha isso, pobre a beça, eu fui fazer um curso que era caríssimo ali no centro do Rio. E o cara, o professor, até hoje me lembro da fisionomia dele, do jeito que ele era. E parecia que eu tava assim, tipo, igual as escolas antigas, sabe? Que você estudava na árvore, assim. Tipo, você sabe como é que era? Era com os sábios. Você estudava com os sábios, você ficava lá embaixo da pedra, embaixo da árvore lá e anotando as coisas. Era tipo assim, a nossa aula era assim. Aí ele falou, desenha hoje, vamos desenhar em carvão. Mas eu só durei 3 semanas, porque eu não consegui continuar pagando isso, né? Mas eu lembro que foi o único curso que eu fiz, assim, de desenho. Mas eu sempre fui muito... Sei lá, mano, não acredito eu não acredito em dom, tá? Eu acredito em prática mesmo. Eu acho que todo mundo que pratica uma coisa, ela consegue ser bom. E aí você tem predisposição, né? Se você ama aquilo, mano, você vai fazer de qualquer forma. Então eu amo desenhar. Eu sempre amei. Como eu falei, desde criança eu gostei de desenhar. Sempre gostei, fui ligado à arte. E então eu acho que isso facilita as paradas. Seu olhar é diferente, entendeu? Hoje eu tenho um grande desenhista que eu conheço acho que o nome dele cara, eu tenho vários caras que eu conheço, mas ele é um brasileiro muito foda. Ele desenhou as capas ele que fez o character design, se eu não me engano, da Turma da Mônica Jovem. E ele é um cara assim que pô, cara, eu queria muito conhecer ele pessoalmente. Se ele estiver vendo esse podcast alguma vez, ele vai saber quem é. Que o nome dele é bem curto. E ele me falou uma coisa assim, cara, existem 2 tipos de desenhista. Existe o desenhista que é técnico e existe o cara que, tipo assim, ele consegue fazer qualquer coisa, assim, você não precisa estudar. Se ele mentalmente entender a parada, ele distinguiu essas 2 pessoas. Ele falou que eu sou o cara que eu consigo desenhar qualquer coisa se eu pensar e se eu quiser criar. Mas eu tenho dificuldade não tenho dificuldade, mas eu não gosto de desenhar realismo, entendeu? Eu sempre gostei de criar. Realismo que você fala que, tipo, um personagem que já existe, Tipo, desenhar você, como é que você é, Tem aqueles caras que trabalham na rua. que faz. Eu desenho você. Tipo Isso aí é realismo. assim, né? Eu não sou, eu consigo desenhar, mas eu não gosto. Tá. Porque eu gosto de criar. Por isso que eu gosto muito de anime, mangá, porque eles têm uma criatividade gigante no sentido de não que sejam melhor ou algo assim, mas eles não desenham o ser humano como ele é. Eles desenham estilizado, entendeu? Então, esse grande desenhista falou isso pra mim. Depois que ele falou isso pra mim, ele falou assim, cara, realmente, eu não sou um cara que nunca parei para estudar, eu não desenho o dia inteiro como esses caras que... Cara, eu conheço desenhista, mas se você conhecer um desenhista que ele tem problema na mão, você sabe que ele é muito foda. Porque o cara desenha, tipo, desde sempre, mano. Eu tenho amigos que têm problema de saúde, porque o cara vive na prancheta. E eu nunca fui esse tipo de cara, porque eu falei, cara, se eu for... Eu decidi... Tendinite deve cantar. Não tem dinheiro pra... Cara, igual aquele cara que vive no Fantástico, aquele grande maestro brasileiro que já tá com a mão biônica, eu acho. Então, é nesse nível, cara. E os caras têm problema de trombose, um monte de problema de saúde, porque você fica o dia inteiro na prancheta. Eu falei, cara, não vou. Eu não sou esse tipo de cara. E aí eu decidi, eu não vou ser esse desenhista. Eu vou ser desenhista ali que eu vou desenhar o que eu quero, pedir para um cara profissional, porque eu acho legal que você tem que manter o mercado ali, você tem que girar, fazer a roda girar. E aí eu fui nessa parada. Eu me considero hoje um produtor de quadrinhos, entendeu? Porque eu não sou nem quadrinista, não desenho as minhas próprias artes. Mas eu tô voltando agora. Entendeu? Porque você desenha no lápis e papel, ou você já usa tecnologia, já usa algum subterfúgio para desenhar? Então, eu comprei uma prancheta da Ruia, né, para desenhar. Então, eu tô com ela lá na caixa, tá? A caixa, assim, porque eu tirei ela da caixa, mas coloquei em outra caixa, entendeu? Cara, eu tô tentando me adaptar, mas assim, é uma coisa que eu não consigo, assim, amar, sabe, fazer. Eu acho que é muito mais difícil, porque é como se recomeçar, sabe? É difícil. Mas eu já desenhei, você tá reaprendendo, mas não é tão difícil. Eu acho que tem para o desenhista que já desenhou, como eu, assim, que já começou no prático, assim, pegar um papel e desenhar, é mais trabalhoso você pegar, ligar o computador, aí você precisa de um outro computador para poder espelhar aquilo. É muito mais fácil pegar um papel e fazer isso. Então, eu tô fazendo isso, cara. Eu falei, cara, eu tô muito querendo voltar a desenhar, né? Tô fazendo isso. Inclusive, vou até mostrar aqui, ó, uma coisa inédita para o pessoal. Opa! Que inédito é bom. Que eu acabei de fazer um quadrinho chamado
Red Exo, que é nesse modo profissional, né? Eu contratei um cara para fazer os character designs, que são esses aqui, ó. Chama Red Exo, ó. Que é um spin-off do Capitão Red, tá vendo? Pô, esse Tá daí... vendo? Esse é um dos personagens, são 5 personagens. Ah. Ó, outros personagens aqui. Esse aqui é o vermelho, né? O principal, como eu, eu sempre sei. Mas esse aqui é um spin-off do Capitão Red. Ele um projeto interessantíssimo, que ele trabalha com a nossa fauna e a nossa flora, né? Eles são personagens que... Ó, o caranguejo, tá vendo? Ele tem tem muito Cavaleiro do Zodíaco aqui. Nossa. Ele tem um exoesqueleto, chama Red Exo. Então ele tem o exoesqueleto dele é inspirado num caranguejo, né? Caranguejo vermelho e tal. E todos eles são assim. Esse aqui é um pavão real, a onça, né? Tem vários personagens aqui. São seus novos heróis? A onça amarela. Isso aqui, ó. Aqui, ó. Tá. Isso. E tem um camaleão também que eu não mostrei aqui, mas ele não tá aqui. Tem um camaleão e tem vários personagens. São seus novos heróis esse daí? Sim, esse é um novo grupo, né? Ele é mais próximo de mangá. Ele é um mangá, na verdade. Foi a tentativa. Isso que foi, o traço tá mais puxado pro mangá ali. Isso, a ideia é porque, cara, eu amo mangá. E eu falei, cara, eu entrei no comics mesmo por acidente, porque quando o primeiro Capitão Red que eu criei, o desenhista, o Lima, um abraço a Antônio Lima, ele é um cara que já trabalhava com esse traço. Eu falei que tá mais pro comics ali. E ele é o cara que acreditou em mim. Falou, pô, vou desenhar. Eu não vou deixar um cara, entendeu? Eu vou aproveitar o que eu tenho. O cara gostou do meu personagem. Na época, o mangá não tinha. Hoje é muito difícil você ter desenhista mangakás, assim, incríveis. Então, na época, já 10 anos atrás, 12 anos atrás, né? Era mais difícil ainda, entendeu? Então eu falei, pô, vou aproveitar o último agradável e eu acabei entrando no comics, assim, por acidente. Eu amo também, inclusive até hoje. Mas o meu grande sonho foi fazer mangá. Aí eu voltei ao mangá, comecei a fazer, só que não rolou a campanha. Falei, cara, vou começar a desenhar eu mesmo. Eu quero Você acha que é mais difícil fazer mangá do que a história do quadrinho, que o HQ é comum, assim, mas... Não existe comum nem tradicional, mas assim, o não mangá, vamos dizer, o americanizado pro mangá que é o japonês. É mais difícil, dá mais trabalho de fazer o personagem, o traço dos personagens são mais elaborados. Eu acho que comics mais complicado, assim, para um desenhista. Porque o cara, para desenhar comics, ele precisa ter um traço que ele precisa dominar muita anatomia, né? E aí ele precisa criar um traço que seja comercial, que a Marvel, a DC e essas empresas que trabalham com comics precisam gostar. Para ele chegar a esse nível, ele tem que estudar muito. Agora, o mangá, ele tem uma facilidade legal que é assim, você pode criar seu próprio traço e vender. A maioria dos mangás, isso que é legal do mangá, você vê que cada mangá é uma coisa diferente do outro, não é que nem comics. Como se você colocar numa mesa, todos parecem, porque eles seguem a questão do humano, né? De todo mundo ser igual, né? As mesmas simetrias e tudo mais. E o mangá não, o mangá, quanto mais original você for, é mais legal. Quanto mais doido, quanto mais doido, melhor. O japonês tem muita cultura do criar os personagens meio pirotécnico, assim. É o cara que tem uns polvos, uns tentáculos que saem da cabeça, do braço das costas. Não, quanto mais louco você for, melhor. Então, assim, o cara pode ter a criatividade que ele for, mas esse dia eu tava vendo, fui para a feira lá do piquenique, e a menininha, uma criancinha, estava apaixonada pelo mangá. Aí eu fui ver o mangá dela, ela mostrou. O pai dela falou, ele tá louco por esse personagem, esse mangá. Eu olhei o mangá é preto e branco e verde. O fundo dele, todos os personagens, não sei o quê, só tem essas duas cores, preto e verde. Falei, cara, que incrível, que louco. Falei assim, uma criança, cara, uma criança, não é nem adulto que tipo, tem essa visão de parada estética, né? Ela não, ama o mangá. E eu falei, caraca, olha que bonito, cara, isso aqui. E é uma história. Então, eu acho que o mangá, assim, tem essa facilidade. A empresa, ela investe no seu traço, na parada, entendeu? Você não tem que seguir não precisa seguir um comercial, entendeu? Eu acho que... E aí, o desenhista, para ele chegar nesse padrão, é muito difícil. Entendeu? Agora, o mangaká, não. O cara que desenha mangá, fala, não, vou desenhar aqui. Às vezes, meu traço não é tão bom que nem o cara do Saint Seiya. É criticado até hoje, né? Porque muita gente não gosta do traço dele. Enfim, não gosta mesmo. Eu acho estranho. Mas são os caras que são chatos pra caraca também. Não, mas é porque tem isso, cara. Às vezes, o cara que ele tem um estilo próprio. E às vezes ele tá igual que nem eu. Eu tô um cara que eu tô no início ali de desenhar. Não mostrei, né? Deixa eu mostrar aqui. Eu não mostrei meu desenho. Tá escondendo o jogo. Tá escondendo o jogo. Ó, mas, por exemplo, esse aqui é um personagem, ó,
que ele Porra, é maneiro pra o... caraca. Então, esse aqui é um personagem do folclore, que é do universo do Flecha Vermelha, que ele qual é o nome dele? É o Boitatá. Boitatá. Só que ele é chamado de Tatá só. Tá vendo? Eu desenhei ele para o desenhista fazer inspirado nesse traço aqui, entendeu? Nessa parada aqui. Peraí, você desenhou pro desenhista fazer? Como é que me explica isso aí? Você cria, assim, existe uma parada chamada assim. Você é um desenhista, se eu pedir para você desenhar, aconteceu isso com o Bob, tá? Com o Batman. Se você desenhar um desenho para mim que eu te instruir, você vai ser um autor, coautor comigo. O desenhista também é um autor. Antigamente não era isso não, mas depois que do Batman foi um exemplo. O cara que desenhou o Batman, ele não era autor. Então ele perdeu muito dinheiro durante muito tempo. Depois de muita luta, ele conseguiu provar que ele era um autor, porque ele desenhou o traço, entendeu? Entendi. Então o que eu faço? Eu falei, cara, eu desenho e passo pro o desenhista profissional fazer baseado no meu. Aí sim, ele está fazendo algo que eu criei, inspirado no que eu criei. A propriedade intelectual é sua. Exatamente. Né? Faz o E trabalho. aí eu faço isso. E também eu aproveito também para a criatividade, né? Eu geralmente penso muito no visual, sempre gostei de criar. Então, por exemplo, esses personagens todos foram inspirados em alguma coisa que eu coloquei, entendeu? Inclusive os vilões e tudo mais. Cara, eu não tô achando o meu... Ah, tá aqui, acho que tá separado aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o meu pseudo mangá, né? Por exemplo, esse estilo, não tem um estilo próprio, mas eu estou desenvolvendo, né? Aqui, esse aqui é a primeira página. Característica do mangá. Ó, aqui já comprei um lápis azul para fazer os esboços, já estou me profissionalizando. Mas tá vendo, ó, tem uma pegada própria. Então eu não estou preocupado com, isso aqui eu vou fazer que nem comics. Não, eu vou fazer do meu estilo que eu posso desenhar ali e pronto. Tem gente que vai gostar, tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. E esse é um mangá. Acho que nesse sentido tem essa facilidade, entendeu? Porque é desejo de mangá. Então, eu queria te fazer uma pergunta também. Nem lembro se a gente já tocou Não sei nessa se eu pergunta, mostrei. mas porque eu vou desenvolver para um outro negócio. Aqui, ó. Segunda Muito- página. Muito maneiro. Acho que eu não mostrei. Você quer truncado ainda, mas eu tô querendo voltar. Queria te perguntar o seguinte, por exemplo, com relação aos gêneros, assim, de mangás. Vou estar falando de mangá, vamos pro mangá, não vou puxar muito pro quadrinho normal, não. Mas pro mangá, tem algum gênero que você mais goste? Tipo assim, eu gosto, sei lá, tipo, de ação, de super-herói. De super-herói, beleza, tá claro. Mas assim, fora o gênero de super-herói, assim, tem alguns outros, algum que você curta muito? Que de Eu amo repente- terror. Terror? Eu amo terror. O terror brasileiro é incrível. Então, é isso que eu ia chegar nesse ponto com ele. Eu já falei isso no começo. Aliás, galera, quem é os fãs aqui, as pessoas que estão vendo, cara, leem quadrinhos brasileiros de terror. Tudo que, assim, terror brasileiro é muito bom. A gente tem uma referência assim. Infelizmente, a gente vive num país que não dá muita importância à cultura em geral do próprio país. Assim, isso é triste. Mas eu acho que uma coisa que o brasileiro é bom, que eu tenho certeza, que desde quando eu criança eu vejo, não é que eu vejo, mas eu consumia Zé do Caixão, consumia os quadrinhos da época lá da Calafrio, né, que ainda existe até hoje, os quadrinhos de terror. Cara, o terror brasileiro é muito bom. Até hoje tem pessoas que trabalham com terror brasileiro, tá? Um abraço pra galera do Calafrio aí, Tem várias publicações aí que são em preto e branco ainda até hoje. O Jean Danton, que é o cara que fez o roteiro da Alpha também, ele faz roteiros, ele é um incrível roteirista. E, cara, histórias muito legais que são brasileiras, que eu gosto muito, assim, de consumir quadrinhos, que é muito, 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 muito bom, cara, de quadrinho brasileiro de terror. Porque de terror, depois você recomenda alguns assim que a gente possa encontrar em algum lugar para poder ler. Embora esse que você falou Você falou o nome agora, eu esqueci. Provavelmente da editora, do autor. Eu acho que eu já ouvi falar. Mas o que eu ia comentar com você era você pegando essa questão do traço que a gente estava falando, dos desenhos mais doidos e tal. Voltando naquele que eu comentei com você lá no começo, você já chegou a ler alguma coisa do Junji Ito? Ou você conhece, já ouviu falar? João Gito? Não. Ele é um mangaka, só que é só de terror. Ele é muito comparado assim na cultura pop ao Stephen King, só que do Japão. É um autor que ele tem uma revista chamada Na Netflix tem até desenho. Canibal.
Eu tô lendo 2 revistas, eu li 2 mangás que são incríveis, que é um chamado Canibal, que é de um autor que tá hypado a beça de terror. Ah. Que é um mundo canibal ali, uma história sobre canibais. Eu acho que deve ser esse cara, porque eu não lembro do nome. Os nomes japoneses são muito difíceis, né? Ah. Só me lembro de Masami Kurumada, que é de Saint Seiya, a Akira Toriyama. Mas assim, mas esses nomes, de nome não, mas sim. Tá, por que que eu te perguntar isso? Porque Jiu-Jitsu, se você não conhece, se nunca ouviu falar, acho que de repente vale a pena você pegar. Pega um mais fininho dele pra você conhecer e tal, que eu acho que é muito interessante, porque ele pega muito. São assim, não é. O mangá ele não é uma história única. Ele é como se fosse um mangá com vários compilados de várias histórias criadas pelo Junji Ito, entendeu? Na Netflix, inclusive, e no Crunchyroll, que é a plataforma de streaming só de Eu anime tenho, e tal. Crunchyroll. Então, na Crunchyroll tem ali Junji Ito Collection. É uma Jiu-Jitsu. minissérie. Cada episódio são 2 histórias do Junji Ito. Cada história deve ter uns 10 minutos, 10 a 12 minutos mais ou menos. É por que eu tô te falando isso? Porque o mangá mesmo do Junji Ito são várias histórias. E aí tem uma história, entrando naquele negócio da loucura ali, tem uma história que a primeira história que eu descobri dele foi da história da vizinha, que é basicamente, dá pra falar rapidinho, porque é uma história bem curtinha. É basicamente assim, uma menina e a família, eles se mudam para uma casa, e aí quando chega lá, eles começam a reparar que tem uma mulher estranha. A vizinha deles adota um padrão de comportamento muito esquisito. Ela sempre sai da casa, da casa, passa, são vizinhas, né? E a menina ficava observando sempre pela janela. E aí essa mulher, toda vez que a mulher passa, ela tem sempre um comportamento meio mandando como se fosse um robô, um negócio meio estranho. A figura dela é uma figura meio esquisita, meio bizarra. E aí a menina chega a um ponto, assim, que o comportamento dessa mulher, quando começa a transitar ali, deixa essa menina tão desconfortável que ela, uma hora, ela pega e vai até a casa da mulher para investigar o que é. Aí tem um buraco ali na parede ali que ela consegue parar para poder ver, assim, aí quando ela vê, é uma entidade, que não existe uma mulher de fato, é uma entidade que ela se monta e se desmonta. Então, por exemplo, a perna dela é como se fosse uma prótese, assim. Então, coloca como se fosse... Vou chamar de bengala, muito a grosso modo comparando, que não é bengala, mas como se fosse 2 bengalas, então a mulher fica uma mulher de 2, 3 metros de altura. E aí no outro dia ela sai, a mulher encolhe, fica pequena, chega no outro... Por isso que a garota, quando associava o comportamento dessa mulher, não conseguia entender que diabo de mulher é essa. Aí tem um dado momento ali na história que ela volta para casa, essa mulher não viu que ela estava sendo espionada, né? E aí ela volta para casa, quando eis que essa mulher sai da rua de novo, vai caminhar, aí a menina para poder olhar assim pela janela de casa. Aí rola um suspense. Aí no próximo quadrinho assim, dá tipo um jump scare, assim, um quadro da cara da mulher gigante assim na cara da menina. Quase tive um troço vendo esse quadrinho, quando chega nesse momento, eu tava concentrado no suspense do negócio. Aí quando dá esse quadrinho com a cara dela mesmo, aí você toma um susto. Mas são várias histórias assim. O Junji Ito, ele é um mangaka que ele vivenciou muito... No Japão tem toda essa cultura do terror, né? O japonês não tem uma coisa que o japonês sabe fazer bem história de terror. E eles adoram história de demônios, né? Isso. Mas o do Junji nem é muita questão de demônio, é coisa bizarra mesmo. Para depois pra tu pegar um trabalho dele, você vai gostar. Vale a pena você ver se você gosta de terror. Pô, eu fiquei doido pelo Canibal aqui, a Vila Canibal. O primeiro que ele foi, essa história da mulher, tá dentro de um mangá chamado Histórias Bizarras de Mimi, alguma coisa assim. Não, eu vou ler com certeza. Qualquer livraria dessa. E aí virou anime, foi isso? Não, então, como ele tem uma coleção de várias histórias, cada mangá são várias histórias diferentes, já fechadas e tudo, como se fossem curtas, vamos dizer assim. Na Crunchyroll tem. Você tem Crunchyroll, não tem? Tem. Então, depois você coloca ali, vai aparecer ali Junji Ito Collection. Tá. E na Netflix também tem. Não tá tão bom quanto o do Crunchyroll, deram uma suavizada um pouco na Netflix. Mas é bom também, é legal também. O na Crunchyroll é muito legal, cara. Eu tava vendo esses dias. Eles traduzem até os nomes lá, né? Quando aparece nas placas lá. Isso é muito legal. Gosto muito da Crunchyroll.
Eu acho que, tipo assim, particularmente falando, o mangá dá mais medo do que as adaptações pro anime, no caso do terror, assim. Não, Eles só avisam muita coisa é igual o quadrinho mesmo com o filme, né, cara? É outra coisa. Eu lembro que eu li o filme, o livro da A Menina que Roubava Livros, e eu fui ver o filme. É maravilhoso os dois, assim, mas o impacto do livro é outra coisa, é diferente, assim. O Caçador de Pipas também. Cara, no livro, o Caçador de Pipas é assim, você chora, chora, chora. No filme, você chora uma vez só, e pronto, entendeu? No livro, você vai chorando o tempo todo, cara. É impressionante, e é muito vívido, né? Geralmente Nunca é a o mesma livro é melhor coisa. do que o filme, né? E eu concordo até com isso, sabia? Por exemplo, tem muita gente que critica, né? Faltando os filmes aí das adaptações. Sim. Fala muito de Cavaleiros, né? Falaram mal pra caraca da última adaptação de Cavaleiros do Zodíaco. Eu falei Aquela que teve no cinema. É. Então, é isso que eu tô falando. Eu, como autor, eu entendo, assim. Eu entendo, porque, tipo assim, cara, é uma nova obra. Não tem como você. Por que um autor. Por que eu. A não ser que eu seja fã, tipo assim, né? Eu sou fã de Cavaleiro. Até eu que sou fã, mas como eu sou um autor, eu entendo isso. Como é que eu, como é que eu vou criar uma história original minha, né? É uma adaptação, mas é um novo produto, igual o que está no quadrinho. Nunca vai ser igual ao quadrinho. Nunca vai ser. Porque quando você vê ou você lê, é a sua visão, você cria um universo. As imagens mentais não são iguais de todo mundo. O meu monstro que eu tenho na minha cabeça nunca vai ser igual ao seu. É igual o IA. IA, tipo, se você pedir uma coisa para ela, ela vai criar sempre alguma coisa nova. Ela não vai criar a mesma coisa, né? Até hoje, que eu sei, né? Por isso que não dá pra fazer quadrinho, né? Aí ela gera alguma coisa. Igual a nossa, se você parar pra pensar, olha que analogia louca. A nossa IA, o nosso cérebro é igual a IA. Ela gera algo novo, né? Às vezes até parecido com uma pessoa, mas se você parar pra pensar, não é a mesma coisa. Né? Então a IA também faz essas coisas, ela gera sempre alguma coisa nova. E aí, quando você tá lendo, vendo aquela parada, aí você vai pro cinema, nunca vai ser a mesma coisa. Nunca. Nem 1 milhão de anos, por mais que o cara tente fazer ali, igual tipo, tem os adaptações os japoneses fazem isso, né? Os live action lá do Ataque dos Titãs. Tu vê que eles tentam chegar o mais próximo possível, cabelo, colocam não sei o quê. Mas nunca é a mesma coisa, mano. Eu já outra dei uma coisa. desencanada do live action, tipo, eu prefiro, porra, deixa eu ver o anime mesmo, que tá mais... O mais próximo velho. do mangá vai ser o anime, né? Porque o anime, você, na verdade, você tá... Posso estar muito errado, você que trabalha com isso, mas você, basicamente, seu trabalho é você animar aquilo que já tá desenhado. Então, ao contrário de um live action, você tem que chamar uma pessoa de verdade pra poder caracterizar. E tem gente que tem o perfil da pessoa, cara, fica muito caricato, às vezes não fica bom, né? É muito difícil. É muito difícil. E assim, e às vezes o cara não é ator. Às vezes tem muito isso também. Às vezes o cara às vezes não é um ator do realismo, às vezes é um cara do teatro, às vezes é um cara. Tem todas essas questões, né? Por exemplo, não lembro do Cavaleiro do Zodíaco, que eles chamaram um ator que ele tinha uma visão totalmente diferente do Wiki, dos Cavaleiros do Zodíaco, e ele, né, criou outro personagem que não tem nada a ver, fazer caras e boca, não sei, no filme. Assim, teve gente que odiou, que foi o Tinoco, né? Fez o Cavaleiros do Zodíaco lá, que ele fez o Wiki completamente diferente dos quadrinhos. Mas é o que eu, entendeu? Mas é outro personagem, não é a mesma coisa que o Wiki. É que as pessoas, os fãs, eles querem ter a mesma experiência que eles tiveram no quadrinho ou no anime. Não vai ser, mano. Não vai ser. Pode criar armadura igualzinho, mas o ator que tá fazendo é diferente, o cara tem outra visão, o diretor também. E não tem porquê ele pegar o tempo dele, o dinheiro dele, porque tudo é tempo, tudo é dinheiro, para fazer uma coisa igual a que já existe. Não vai E ser. muitas vezes o cara que já tem uma obra consolidada, porra, e o cara já ganhou o dia que ele tinha que ganhar ali, o cara, pra ele tá tranquilo, não tem por que ele mexer na obra, que às vezes que é desse cara, né? Por exemplo, dá um exemplo agora mais recente, mais atual. A galera na internet está em polvorosa, provavelmente de raiva e de ódio, né? Porque estão querendo não, já estão fazendo uma, uma versão de série do Harry Potter Sim, sim. pela Max. E a galera já tá extremamente puta, porque estão descaracterizando um monte de personagem. Por exemplo, tem personagem, Dumbledore negro, né? Dumbledore? o Snape. O Snape negro. Por exemplo, o que até então assim, incomoda porque você tira o olhar do próprio autor original, né? Só que entra naquela questão do comercial, porque
Eu acho, pelo menos eu interpreto dessa maneira, né? Se tá certo ou errado eu já não sei. Mas eu acho que assim, como a gente está hoje numa sociedade onde tudo, eles estão querendo colocar tudo, inserir a questão da inclusão em tudo, né? Diversidade. Às vezes você pega algo do passado, o que não tem nenhum problema, mas assim, quando você pega algo do passado que já foi estabelecido, que é daquela maneira, quando você mexe naquela obra, torna-se um problema, né? Agora, por exemplo, você Mas pode deveria pegar... se tornar um problema? É esse que é a questão. Por que que é um problema? Se é uma coisa que é fictícia, algo que nem existe. Não, você, Os por caras brigam por exemplo, coisa que nem existe, sabe? Que tipo, o Superman tem que ser desse jeito. Falei, cara, o Superman não existe, mano. não, sim, mas Existe eu no digo seu assim, imaginário, sabe? Então é muito louco no isso. questão do Harry Potter especificamente, é porque eu, pelo menos, eu assisto nos canais do YouTube que eu acompanho, eu não sei porque o livro de Harry Potter eu realmente não li nenhum, assim, o primeiro foi minha mãe que leu pra mim, que era muito pequeno, cada Eu livro nunca li Harry Potter. era um catatal desse tamanho, né? É. Mas assim, no livro do Harry Potter, você tem aquela que entra no traço na construção do personagem, entendeu? Uhum. Assim, por exemplo, esse Severo Snape é um professor que é dado como filho da puta, mas depois você descobre que o cara ele era É do um bem. professor extremamente digno, ele só era meio sangue frio, assim. Mas no livro, diz, no material original, fala, a descrição do personagem era, o personagem, o professor tinha a pele tão branca quanto, é igual a Branca de Neve, tão Uhum. branca quanto a neve, os cabelos escuros como, sei lá, como um carvão, por exemplo. E aí pegam nessa adaptação mudando o que tá no livro, entendeu? É isso que é a implicância, Isso né? que a galera Realmente fica bolada, entendeu? Agora, se você cria, vamos supor, porra, sei lá, vou inventar um totalmente aleatório, tá? Tipo, assim, Harry Potter, a nova geração. Aí, meu irmão, você faz o que você quiser. Você pode botar o personagem, porra, É outra coisa. uma outra coisa, entendeu? Que Não, não isso, está estabelecida no mercado, entendeu? O problema, eu acho, é quando você tem alguma coisa, principalmente quando você mexe muito com a infância daquela pessoa, aquela criança que cresceu com, não só com Harry Potter, mas com os contos da Disney, que já estão mexendo também, a galera já tá ficando puta pra caraca já. Mas assim, os Branca de Neve anti-wokes, né? foi um tiro na cabeça. Esse filme da Branca de Neve, eu nem me dei o trabalho de assistir, eu tava até curioso pra ver, mas depois do que eu vi a repercussão, eu tava falando, não vou nem gastar meu tempo. A Disney, ela cancelou o filme, eles vão refazer esse filme da Branca de Neve pra trazer mais próximo do material original, que é o de 37. O Eles vão desenho. refazer? Tô sabendo, não. O problema é que eu acho que é assim, cara, não tem nenhum problema com você mexer em algumas coisas ali. O que você não pode é desconstruir uma coisa que já foi estabelecida no mercado. Eu acho que, tipo assim, o problema acontece na minha visão, tá? Eu acho que Uhum. cada um tem. Não concordo muito com muita coisa, assim, mas concordo com outros também em relação a isso, tá? Os anti-wokes e o wokes, né? Eu acho que quando o cara faz uma inclusão, ele tem que fazer com muito cuidado, respeitando essas questões que você acabou de dizer. Às vezes o cara colocou lá um personagem que ele é branco, né? Estabeleceu que o cara que o cara é branco. Aí o cara faz uma versão negra. Se ele for fazer isso só simplesmente em pensando na inclusão gratuita, né? Eu acho errado. Eu acho que ele, cria um personagem que seja original e que ele seja negro. Exato, mas é isso que eu Ou falo. então uma versão que seja de outro universo, mas que seja negro. Assim, o grande problema que acontece é que, assim, existem muitos personagens que são negros, que tem muita diversidade, ou negro, ou LGBT, ou que são de minorias, né? Mas eles não são explorados, né? Eles não... parece que, tipo assim, entra o dinheiro, né? Entra essa questão do dinheiro. Eu vou explorar isso aqui, porque isso aqui, olha, todo mundo vai com isso aqui. Então, não perde-se tempo, não se investe num personagem que é... Aí eles preferem o quê? Vou mudar a característica desse cara. Entendeu? Não, porque isso aqui eu vou conseguir uma cota ali, vou conseguir chamar a atenção. Só que aí ele pensa no cara que vai investir, no investidor, que vai com certeza ficar bem entre todo mundo, né? Mas ele esquece do fã. O fã já vai, aí o fã já vai ficar com raiva. Não, o personagem que eu pensei era desse jeito, não sei o quê. E, cara, hoje em dia, a cultura do ódio está muito forte. Então, tipo assim, se você dá uma brecha para fazer um cara criar um ódio, ele já quer uma coisa para odiar. Aí
mexeu uma parada que ele já tá guardado no coração dele. Eu entendo os dois lados, mas eu acho que eu só não gosto quando tem. Eu acho que é necessária a inclusão, defendo super isso, a inclusão, a diversidade, mas tem que ser feito com muito cuidado. A cautela. E sempre mantendo, principalmente uma coisa assim, se decidisse mudar a etnia ou o que for do personagem, mas acho que o fundamento do cara não mude. Uhum. Entendeu? O caráter do cara continue. Se o cara é mau caráter, continue. Certamente você conhece, do universo dos quadrinhos. Como, por exemplo, o filme do Venom. Você lembra do filme do Venom? Você Sim, chegou a sim, ver? sim. Não, Acho que o esse filme 1 e o 2. O Venom, porra, o 2 é maneiro pra caraca. O 3 também é muito bom. O 3 é Mas- muito louco, cara. Vira até É meio até um cavalo, né? Mas é por isso que é maneiro. O negócio é os negócios. Eu gosto de bagulho doido. O Venom, o que que acontece? Na história do Homem-Aranha, o Venom, o que que ele era? Ele era uma. Não vou falar. Era um alienígena em formato de uma meleca preta, vamos dizer assim, uma gosma meio preta. O simbionte, tava tentando lembrar. Ele era um simbionte, ele chegava e quando ele se apossava ele entranhava lá no Homem-Aranha, ele absorvia os poderes e ganhava a naturalidade dele, né? E ele sempre foi, nas histórias, sempre foi um vilão carniceiro, que, porra, que comia cérebro. O planeta do Venom fala, o chefe do Venom lá, eles são comedores de cérebros, comedores de mente e tal. E aí quando fizeram essa adaptação para o cinema, puseram, ao invés de botar ele como vilão, colocaram como anti-herói. Que tem uma diferença ali, né? O anti-herói, ele é aquele que tá em cima do muro, né? Não é nem vilão, mas também não é herói. Né? Ele tá meio ali em cima. A galera Ele faz o bem com raiva, né? Querendo não fazer. tipo isso. Entendeu? E eu acho que, tipo, assim, um super-herói, que esse super-herói achei uma pena a galera parar simplesmente de descontinuar do desenho, que foi um desenho maneiríssimo, que fez parte da minha infância também. Entrando nessa questão do um super-herói negro, que foi o Super Choque. Lembra do Super Choque? Sim, sim. É um personagem maravilhoso. Super Choque. Assim, eu não conheço os quadrinhos dele, mas a animação eu assisti, A animação era eu muito achava boa. muito legal. Muito Então, não maneiro. se investe nesses personagens, sabe? Isso que eu tô falando, aí fica fazendo sempre no gratuito. A gente tá falando aqui, galera, mas assim, não fazendo juízo de coisa, mas citando alguns casos dessa questão de entender essa raiva, né? Esse mundo do universo aí dos quadrinhos, de por que tanto ódio, às vezes até fracasso. Eu acho que esses caras criam tanto ódio, tanto que acaba prejudicando, mano, os filmes. Sim, sim. Entendeu? Acho que está acontecendo muito isso e é necessário que as empresas ouçam isso, né? E não pense só na questão do dinheiro, né? Que é o dinheiro que manda assim, mas no fundo o dinheiro tem que voltar e às vezes não volta, entendeu? Investe, tá, beleza, eu consegui a grana para fazer, entendeu? E aí eu já entro na minha questão também, pensando nisso, os originários também foram muito pensados nisso. Nas questões da legal, mas tem muito artístico, mas também foi feito dessa visão comercial, de agradar as pessoas. Isso. Porque as pessoas querem ver e criar personagens realmente que tem profundidade, que tem camadas ali que as pessoas vão gostar. Eu sou muito confiante que a gente vai transformar a curta-metragem em filme aí, se Deus quiser. Não, porque eu acho que assim, o problema não é você querer. Quando você. Eu acho que poderia ser, vamos dizer, o exemplo do Harry Potter, que puseram o ator negro lá. Vamos supor, fulano quer, vamos dizer que o Rafa aqui é HBO. Cheio lá do dinheiro lá, fez a fortuna lá com Game of Thrones, entre outros ali. Aí eu falei, eu quero fazer a minha versão do Harry Potter. O que você faz então? Você compra os direitos, você paga ali. Só que, a meu ver, isso se fosse eu, né? Eu nunca colocaria, tipo assim, como. Eu acho que é muita prepotência, às vezes, mesmo que você pague os direitos autorais, você. Uma remake do Harry Potter, porque você tá mexendo numa coisa ali, porra. Entendeu? Eu acho que poderia ser tipo assim: Harry Potter, a nova geração. Ou então, Harry Potter, a nova onda, entendeu? Tipo. Você tá usando o nome, a marca Harry Potter, só que você, com a sua ideia ali, você tá criando alguma coisa, você mexe um pouco no título sem que você abalar o original, entendeu? Uhum. Existe também uma questão que muitos autores, infelizmente, né, têm questões, né, muitos preconceitos, às vezes ele coloca muitas coisas que eles têm nas próprias obras, e aí gera um problema. Sim. Por exemplo, você vê muitas coisas algumas obras
que claramente você vê que tem um problema ali, né? Tipo, porra, não existe pessoas negras, não existe pessoas gays, não existe ninguém ali. Sim, Todo mundo é a mesma coisa, parece que todo mundo é branco. Então, tem esses questionamentos nos dias de hoje, né? Então, por isso que eu entendo essa questão de você incluir, mas também tem que pensar com muito cuidado, porque são, Uhum. como eu falei, são obras já com um histórico ali, já foi criada alguma coisa, já tem toda uma parada. Então, é uma questão bem delicada, assim. E, infelizmente, tem muita gente errando, né? Sim, né? Mas veja bem, o meu ponto é assim, não tem problema você acrescentar estruturas, é mais que tem que também você ampliar o leque das coisas ali, até de repente criar um super-herói diferente, novo, que é inédito, que não existe ainda, que tem uma personalidade, um poder diferente. Mas você vê uma coisa, por exemplo, existe também o outro lado que eu acho que eu percebo assim, que citando um exemplo, você acabou de dizer, tem um personagem que foi criado, por exemplo, Capitão América Negro, né? Foi criado aí, foi lançado no cinema. Beleza, tranquilo. Mas também teve um hate terrível, né? Não teve não foi o mesmo sucesso que o originário ali, que o original. Tem a questão da personagem da Coração de Ferro, que vai saindo agora. Tá um hate terrível, cara. Eu não consigo entender. Tipo, é um personagem O novo. negócio nem saiu ainda pra você ver se Não, é bom, mas isso que eu tô falando, infelizmente, existe um lado preconceituoso muito grande. Isso é a realidade. Então, tudo que você vai fazer, colocar um Ariel negro, vai ter problema. Vai se colocar a Branca de Neve negra latina, vai ter problema. Porque, infelizmente, existem pessoas que são racistas. Sim. É a realidade. E também existe racismo em tudo, inclusive nas artes, no autor. Então, independente dessa questão, a pessoa que é racista, ela vai dizer, mesmo que não seja. Tipo, ela vai arranjar alguma desculpa para ela não gostar daquele personagem, entendeu? Isso é a realidade. Então, por isso que, às vezes, eu entendo que os estúdios, às vezes, as pessoas preferem errar, mas impor aquilo lá do que ficar simplesmente, não, vou agradar fulano de tal. E acho que a sociedade só muda se você realmente se mexer para fazer alguma coisa. Por isso que eu entendo muitos Esse estúdios que Capitão fazem isso. América, por exemplo, desse cara, esse novo, eu acho ele maneiríssimo, tá? Inclusive. Porque Eu acho o visual incrível. ele ficou Não bem assisti o filme. diferente do tradicional do Capitão América. Porque qual que é o grande diferencial dele? O Capitão América, o que todo mundo conhece, a galera tá acostumada, é o quê? Porra, aquele cara que é um super soldado. Então o cara vai quebrando paredes, sai dando porrada em todo mundo, joga o escudo e arrebenta tudo. Esse cara novo, que foi depois lá do Ultimato, né? O Endgame lá que teve, passou para esse agora, esse novo. Só que o diferencial dele é o quê? Ele entra naquela pegada do mais humano. Por quê? Ele não tomou o soro do super soldado, consequentemente, ele não tem superpoderes que o Capitão América, o primeiro, tinha. Então, ele, mal comparando assim, como se fosse um Batman da vida. Ele não toma soro também no Ele filme, não. não? Não, Mas nesse filme ele toma, não toma? Não, esse negro que você fala, ele não faz uso, porque eu não quero, ele fala assim, eu não quero tomar um soro de super soldado porque eu quero usar meus conhecimentos e habilidades. Se eu não me engano, acho que tem uma parada assim, que ele é da força policial também, da SHIELD e tal. Então ele vai muito mais na vibe do Capitão América, só que o lado humanizado do soldado mesmo, do cara mais militar, assim, entendeu? Mas, E aí ele não toma por isso, porque ele quer cair na porrada com os vilões sempre de igual para igual, entendeu? Pô, mas aí como é que ele vai, né? Chega um Aí você momento, entra num momento que, pô, como é que você vai enfrentar o Hulk vermelho sendo humano? É. Aí fica uma coisa bem Batman, tipo, muito forçado. Tipo. Aí tu entra, exatamente, aí tu entra Eu pro acho o Batman Você o tem personagem mais apelão que existe. você tem que Fora o colocar- Lex Luthor. Nossa, já Por falando que de que o personagens Hulk aqui. ficou vermelho? O quê? O Hulk. Acho que é uma variante do soro lá do raio gama. Não, então, o Hulk Eu Vermelho não surgiu entendo. de uma experiência, que foi basicamente na história. Eu não Existem lembro. vários Hulks. Tem o cinza, que é o Eu inteligente. só acho, conheço né? o verde. O cinza é Tem o amarelo, tem vários. o cinza, acho que é a aberração. Não é aberração, É a não, família alguma de coisa Hulk, então, né? assim. É tipo isso, só que o vermelho. É a pulverização do Hulk. arco-íris do Hulk. Só que ele é Exatamente. mais pra ser mesmo o vilão, uma filha da puta mesmo. Porque, pelo Mas que o eu me Hulk, lembro. Eu acho que o Hulk não é vilão, não. Não, então, mas olha só, o Hulk Vermelho, pelo que eu me lembro, ele é um presidente dos Estados Unidos que quando o Bruce Banner, que é o Hulk,
ele se transforma em Hulk, ele fica tão obcecado por aquele poder do Hulk para usar para esse poder em prol da parte militar do exército para defender os Estados Unidos, que ele tenta arrumar alguma pessoa para poder fazer. E aí ele se submete a ficar exposto à radiação gama, só que assim como em vários filmes de super-heróis ali, acontece a merda ali, que aí ele vira o Hulk, beleza, só que ocasiona, no caso dele, de ir pro vermelho. Por que é vermelho, não sei. Mas provavelmente deve ter misturado algum componente químico ali que joga pro vermelho, entendeu? Só que aí o poder do Hulk vermelho é muito mais tanque do que o do Hulk verde, entendeu? Mas em suma é basicamente a mesma coisa. Só que o Hulk vermelho é o vilão filho da puta da história. Entendi. É uma desculpa pra ter o vermelho. Tipo isso. No mangá, eles criam, por exemplo, nos casos do Cavaleiro, né, uma armadura nova para poder ter um boneco. Todos eles é a mesma coisa. Essa é a questão do mercado. Você tem que ter uma letra diferente, tem que ter uma coisa diferente. Porque vários animes, o próprio He-Man, antigamente existia muita indústria do tipo assim, você criar uma história para poder vender o boneco, vender o produto. Então, por exemplo, o He-Man foi total em cima disso. Naquela década, que eu não sei de que 80. década que... então na década de 80, os caras queriam fazer o boneco marombadão, fortão pra caralho. Por quê? Tu faz, porra, você botava um desenho ali do cara bruto, o gigante, ele caindo na porrada, era tudo que todo garoto adolescente queria ver. Isso daí depois, um pouco depois, veio pros animes, falando mangá, não, os animes. Porra, Dragon Ball, Brucutu gigante, e cada vez o cara fica mais marombado ali, o cabelo muda de cor e o cara... Para poder vender boneco, vender o brinquedo. Porque, na verdade, você cria... a finalidade é o brinquedo. Aí você cria uma história pro brinquedo, entendeu? Você pega Vai vender um brinquedo. porque, na verdade, o He-Man, pelo que eu sei da história dele, ele era para... Os criadores, eles queriam fazer uma... acho que era... Queriam fazer o brinquedo do Star Wars. Só que a Star Wars, não sei o que aconteceu lá, e eles criaram um universo que é parecido com Star Wars, entendeu? Que foi o He-Man. Dentro da cabeça dele, só que não tem nada a ver com o Star Wars. Mas se você ver, tem. Se você for, tem muita similaridade. Tem a história dos brinquedos, isso é muito interessante. Então, falar agora, na Netflix tem os brinquedos que deram origem ao desenho do He-Man, então. Sim, como todos, a maioria a maioria da década de 80 até não na década de 80, até hoje, amigo, tudo é dinheiro. É igual a senhorita Beira fala, é a minha energia que move o caixa eletrônico. É tudo dinheiro. Então, menos eu. Mas é isso que eu te perguntar. Onde é que eu compro o Capitão Red? Capitão Red, ele tá disponível na editora Quimera. Desculpa aí. Não, o boneco do Capitão Red. Tudo é dinheiro. Oi? Eu quero fazer uma festa infantil do Capitão Red. O que eu faço? A minha autorização. Então, cara, é basicamente isso, assim. Mas é isso. Tudo vem do dinheiro. A gente é autor brasileiro, a gente quer fazer de coração, mas acredito que também tem a questão da paixão, do amor. Mas, assim, infelizmente, o dinheiro é o que move o mundo, né? Isso que eu ia falar, assim, eu super entendo essa questão do tipo, a gente quer fazer alguma coisa por amor, mas no final de tudo, quem manda é o dinheiro. Porque você pode botar o amor da sua vida ali, só que se não entrar a verba, amanhã ou depois, quem é que vai pagar ali a conta de luz ali, a comida em casa, né? A gente estava até conversando sobre isso, assim, mas o que eu falo em relação aos brazucas é isso, porque assim, a gente trabalha, porque a gente não ganha dinheiro em relação a brazucas. Se fosse um editor, tipo nos Estados Unidos, ganha-se muito dinheiro, por isso que existe uma indústria gigantesca. No Brasil todo mundo, a maioria independente, vende em bancos, vende entre as pessoas, a gente ainda não alcançou a grande maioria das pessoas ali, isso em várias áreas da arte no Brasil, né? Não se vive da arte no Brasil. Se eu quiser fazer uma festa infantil do Capitão Red, como é que eu faço para fazer isso? Então, cara, é simples. Você pode pedir uma autorização para a gente, mas assim, é muito difícil, porque o Brasil ainda não tem essa regulamentação, a gente não tem uma indústria, assim. Então, assim, hoje praticamente você pode pegar as imagens, né? A pessoa que não me conhece, né? Que não sabe que o autor, enfim, tem dúvida ou não consegue acesso a mim. Pega as imagens da internet e vai fazendo como todo mundo faz, assim, né? A maioria das pessoas, né, vive na Marvel, é isso. Acho que a Marvel não deve autorizar todo mundo, assim, a fazer uma festa de criança, né? Então eles pegam as imagens e vão trabalhando assim.
Pra mim não tem problema com isso. Inclusive, esses dias, há uns tempos atrás, eu descobri que, por exemplo, uma empresa, acho que é do Nordeste, pegou o Capitão Red, tá? Essa imagem do Capitão Red. Cadê esse aqui? Esse aqui, talvez. Essa aqui, ó. Essa imagem do Capitão Red, pesquisou na internet, o cara viu na internet, né, o visual do Capitão Red, essa aqui, ó. Tá. Ele pegou e fez uma sandália e tava vendendo, entendeu? Aí alguém viu de lá, mandou para mim a foto eu tenho até hoje Sem te pedir autorização? sem pedir autorização. Fez Simplesmente fez um copiou produto, e vendeu deve ter na vendido, sandália. né? Aí só tirou esse aqui, o símbolo do... Esse aqui que é do exército, né? Aham. Que é esse aqui, Aham. para não ter problemas com o exército, que nem foi nem contou, provavelmente. Isso aí saiu vendendo, cara, maravilhoso, assim. Aí eu entrei em contato com eles, nem para brigar, assim. Eu falei, cara, pô, vamos fazer alguma coisa. Pô, legal ter feito a sandália aí, né? Sem minha autorização, pegou meu personagem. Mas, pô, vamos legalizar isso, né? Não. Ah, o advogado vai entrar em contato com você, não. Aí, tipo, os caras preferem, tipo, não fazer aquilo do que pedir uma autorização, pelo menos autorização. Eu nem ia cobrar, mano. Aham. Falei, pô, cara, que legal, você tá usando o nome do personagem, pô, coloca pelo menos o nome do autor, É. entendeu? É. Ou diz Dá quem crédito, é, dá né? crédito essas paradas. Não, cara, enfim, cada um com o seu pensamento, mas quando entrou a questão jurídica, eu falei, caramba, não quero brigar não, mas é isso, cara. Quem quiser adquirir as revistas do Capitão Red, as minhas obras que você virou aí, entra na Editora Quimera, www.editoraquimera, quimera com K, tá? .com, que tem a maioria das minhas revistas aí. O Protocolo à Ordem não tem, e nem o Capitão Red versão em inglês, né? O Captain Red. Isso aqui é na Red Dragon, que é acho que é reddragonpublisher.com. E tem muita editora que edita quadrinho? Muito. Além da Assim, Quimera. de quadrinho de super-herói brasileiro, não. É. Existem selos, né? Temos coletivos como o Cineverso, temos empresas, né, pequenas, temos mais editoras mesmo que trabalham com quadrinhos, que investem no super-herói brasileiro. Tem realmente a maioria é com a editora Quimera. E também tem a MSP, né? Que é do cara lá, do Maurício de Souza, que é gráfica Mas aí é MSP. Mônica, né? Sim, mas eles fazem histórias hoje adultas, né? Graphic novels, e tem um personagem que é o Capitão Feio, que é um super-herói brasileiro. Só Que que é em do versão Maurício comics, Souza, é. exatamente. É. Então, de certa forma, é uma empresa que também publicou super-herói brasileiro, que eu considero, E, entendeu? por exemplo, de projetos assim, mais a longo prazo, de ideias, vamos supor, de histórias de super-heróis, ou necessariamente não de super-heróis, mas relacionados ao universo brasileiro. Você tem alguma ideia pô, vou bolar, sei lá, uma história em quadrinho, vou jogar uma aqui. Seria uma história que você poderia criar, por exemplo, explorando o futebol brasileiro, né? Os esportes brasileiros. Não digo nem esporte brasileiro, porque falar esporte brasileiro é meio complexo, não existe um esporte desse só brasileiro. Mas assim, sei lá, tipo, uma história contando sobre vários tipos de esportes diferentes, entendeu? Eu gosto muito dessa área, assim. Ou então, sei lá, de repente um super-herói que ele é um super-herói, mas quando ele não tá ali, o cara, ele é um nadador. E aí o cara, às vezes, quando ele tá salvando o crime, ele tá jogando futebol. O Velox é ginasta, né? Isso que eu ia falar. Os nessa Velox são vibe. ginasta, né? É. E aí tem uma personagem aqui, é engraçado, que eu acho muito interessante essa parte dos esportes, né? O Velox, ele tem uma... Aqui, ó. Eu criei vários personagens nesse universo, né? Aqui, por exemplo, temos aqui a X, que é uma homenagem à Xuxa, né? Tem a Elétrica aqui, que é uma homenagem a Pablo Vittar mesmo, só que ela também está dentro ela é a ginástica artística. Uhum. O Rítmica. Sim. O Velox, o Aaron, que é o personagem, né, do Velox, ele é um ginasta artístico, né? É um ginasta que é mais ou menos do Arthur Nori, que é o Diego Hipólito. A Elétrica, essa personagem aqui, ó, que é inspirada na Pablo Vittar, ela já é uma ginástica rítmica, entendeu? Então, assim, eu gosto muito dessa área, dessa questão do esporte. Eu vou criar um personagem, já está há um maior tempão que eu estou devendo, personagem inspirado no Ayrton Senna. Pô, essa é maneira, hein? Cara, eu tenho, só que assim, o conceito para mim eu não tá tão claro, assim.
Mas eu quero muito fazer ele, um personagem inspirado no Ayrton Senna. Vai ser um piloto de Fórmula 1? Sim, ligado à velocidade, entendeu? Questão de carro, tudo isso. Eu quero fazer uma homenagem a ele, sim. Você Mas pode ainda... fazer a história ele competindo no meio dos carros ali. Mais ou menos uma vibe meio Speed Racer, lembra? Speed Sim, Racer? sim. Esses dias eu assisti o filme, finalmente, o filme do Speed Racer, que foi muito legal. Mas é nisso, pô, o Speed Racer, é antes mas acho que eu gosto muito de entrar nessa parada de esporte, assim. Mas como eu não gosto muito de futebol, assim, não é um cara que acompanha, eu não tenho muita... Mas o Ayrton Senna, pra mim, é um cara que é um herói nacional, né? E ele mexeu muito quando eu era criança, assim, que eu via tinha uma paixão muito grande, né? Eu acho que eu só tenho, eu tenho dificuldade mesmo para... Eu já queria ter um conceito, mas ainda não está totalmente claro para mim, assim, entendeu? Sim. Eu acho que o personagem, quando vem na hora certa, você tem que pegar. O Velox, por exemplo, ele surgiu para mim quando eu estava na praia, um dia super bonito, assim, de praia, um dia ensolarado, e eu pensei, cara, tava acontecendo as Olimpíadas, e eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu tava muito ligado nessa questão dos ginastas, né, com as dificuldades que eles estavam passando, né, e a luta deles lá. E eu falei, caraca, a gente tem que fazer uma homenagem a esses caras. E a Pablo Vittar tava surgindo, a cena drag tava crescendo muito, né, tava surgindo. Eu falei, pô, preciso fazer uma homenagem a esses personagens, assim. Aí eu juntei o útil ao agradável. E aí eu lembro que eu vi na terra, assim, na areia da praia, uma asa vermelha. É uma asa de um brinquedo. Ah, tá. Entendeu? Algum brinquedo que eu nem sei qual era o brinquedo, mas a asa acho que eu tinha até guardado há um tempo atrás. Era uma asa vermelha. E falei, cara, liberdade, mano. Tem que falar um personagem sobre liberdade, sobre voar e tudo mais. Aí começa isso. Vem a liberdade, vem a pena, vem a carada, vem a mitologia grega que eu amo. E aí fui juntando uma coisa com a outra, já fui desenhando como é que eu imaginei ele. E aí o Velox surgiu, em 2016 está aí. E aí agora existe realmente uma realidade, né? Existe um produto do Velox, existe um curta-metragem que ele vai estar no curta-metragem também agora. Sim. Esse E é isso. do Flecha Vermelho, o Velox vai participar? Sim, ele vai participar. Então você fez a sua Liga da Justiça. A Liga Originária, que vai ser o nome da liga deles aí, dos originários. Mas alguma pessoa, Capitão Red, não vai aparecer, não? Claro que vai. Todos vão aparecer no seu todos curta? não. São quatro personagens. São o Flecha Vermelha, o Elder Flecha Vermelha, né? A Evelyn Convergente que está aí também na parada. O Capitão Red e... O Velox, Flecha E Vermelha o Velox, Capitão Red. são quatro, São né? quatro. E os outros dois personagens que são originários para o filme, que é a Dona Ceissa e o Pajé Arari. Que não são heróis. Que não vêm dos quadrinhos. Eles foram criados para o curta-metragem mesmo. Quando é que esse curta vai sair? Amigo, isso é uma pergunta difícil. Porque, assim, existe estimativa, né? Estatística. Existe uma previsão que a gente quer lançar no Dia do Super-Herói Brasileiro, ou então esse ano ainda a gente quer lançar. Mas, assim, talvez no Dia do Super-Herói Brasileiro? Então, vai acontecer no início de outubro. Outubro. Mas a gente quer fazer... 31 de janeiro é o Dia da História em Quadrinho, não é isso? Então, assim, o Dia do Super-Herói Brasileiro é um evento, mas existe um dia que a gente criou, que é o dia 24 de outubro, que é uma homenagem ao primeiro episódio que foi ao ar do Capitão 7, que é o mais famoso super-herói brasileiro. Que ele Capitão 7. o Capitão 7. Esse Esse é cara antigo, aqui, ó. Não, ele é de 54. Mas existe um antes também, antes dele. A gente considera ele, esse aqui, ó. Capitão 7. Esse aqui, A gente considera ele porque ele é o primeiro super-herói que a gente conhece, né? Que tem uns moldes igual né? Igual, né? É igual, né? O que acontece? Os Estados Unidos ele criou um padrão. Ele criou uma caricatura, um estereótipo do super-herói. Então, capa, todos esses elementos, o Capitão 7 tem. O Capitão 7 porque vem da emissora 7, que é o canal Record, na época. E aí ele teve vários episódios, entendeu? Ele veio justamente de uma seriada, ele era um seriado de TV. Ele era interpretado pelo Aires Campos.
E esse ator interpretava o personagem, mas ele foi criado por um roteirista lá da época, acho que era Rubens Biafora, e aí depois o Aires Campos pegou o personagem para ele, entendeu? E fez na Adquiriu os TV. direitos, fez na TV, depois virou quadrinhos. Cara, o personagem era tão popular que tinha isso que você acabou você tinha me perguntado, que era ele virou tema de carnaval, sabe? As pessoas iam pra rua fantasiadas dele, ele tinha um Capitão clube, sabe? De parar pra você ver como é que era importante no Brasil, isso no Brasil inteiro, entendeu? O ator era famosíssimo, entendeu? Então, é isso, assim, a gente teve a era de ouro dos super-heróis brasileiros, mas depois teve um esquecimento completo, assim. Então, a minha missão de vida como autor é justamente trazer à luz, né? Levar esses super-heróis, essas histórias de super-heróis brasileiros, esses brazucas, para a população brasileira, né? Esse Capitão 7 era seriado, depois virou quadrinho, é isso? É, Ou já era exatamente. quadrinho, depois virou seriado? Não, veio Era seriado e virou quadrinho. seriado, Tá. Não aconteceu mesmo com o Vigilante Rodoviário, não, né? Também virou. Virou quadrinho também? Sim, virou quadrinho. Mas ele já é um herói, né? Ele é tipo. Ele não tinha superpoderes. Não, ele Vigilante era, Rodoviário. ele era um policial É. rodoviário federal. Ele era um herói mesmo. Ele não tinha superpoder. Então, eu considero super-herói que tem superpoderes, né? Ah. Mas nem sempre Então, assim. o Batman é um merda, coitado. Não, o Batman já é um super-herói, porque ele Mas já não tem tem. superpoder. Não, Ele só tem o o conhecimento. superpoder dele é a tecnologia dele, o dinheiro dele, né? conhecimento. Mas é um superpoder, de certa forma. Assim como o Homem de Ferro também. Exatamente. O Capitão Red, ele é um militar, mas ele Sim. não tem superpoderes. O que dá superpoder para ele é a armadura dele, a armadura dele, que é feita de jean, que é um material criado para a história em si, mas é isso. Ele tem essa questão assim. Mas assim, o que eu estou falando assim, existe um contexto, né? Então, se o personagem está naquele contexto, eu considero como super-herói. Mas ele, ao pé da letra, ele não é. O doutrinador não é um super-herói. Ele é um militar também que ele luta contra mata deputados, mata os políticos e tal. Ele é um anti-herói, já é um super-herói anti-herói, né? Mas ele não tem superpoderes, né? Até, inclusive, não sei se ele é um super-herói, porque ele não tem nem superpoder e nem super-armadura, não tem nada que transforme ele no super, entendeu? Ele é um anti-herói mesmo, sim. Mas dentro do contexto, em geral, ele tá dentro do super-herói, nesse gênero, né? E é isso. Vem cá, você, com essa sua Liga da Justiça, com esses seus heróis, você não tem vontade de... Vamos dar uma viajada aqui. Maurício de Souza e o Walt Disney à parte, você não quer abrir um parque com seus super-heróis, não? Pô, já pensou? Um sonho. Montanha-russa do Capitão Red. Nossa, isso é... Assim, primeiramente, assim, meu sonho, a minha vontade é transformar eles em ser conhecido, né? Pela grande maioria das pessoas. Você não quer transformar em série de televisão, uma coisa meio... Amigo, isso aí já é, tipo... Você já tá muito grande, você já é muito conhecido, já tá ganhando muito dinheiro para chegar a isso. Você vai tem uma demanda você muito vai lançar grande. o seu curto agora, então pode ser Se que tenha Deus uma quiser. visibilidade que alguém pegue para fazer isso. Exatamente. A gente luta, né, há mais de 10 anos para isso. Para que tenha essa visibilidade que as pessoas realmente gostem, né? Assim, não adianta você querer empurrar uma coisa que as pessoas não vão querer, não vão gostar, né? Sim, existe isso. A maioria das coisas acontece. O que eu ia falar era o seguinte, por exemplo, eu tô vendo Se você tem dinheiro, você não... você tá com essa camisa daí, né? Do Alpha aqui, ó. Isso, esse aqui. É. O que eu ia te falar? Pô, de repente uma forma de você divulgar não só os quadrinhos, como também aumentar o núcleo do conhecimento ali, dos super-heróis e tudo, você de repente já pensou, sei lá, numa sessão dessa de cinema assim da vida, vocês venderem tipo o box completo e aí colocar de repente ou uma camisa, seria uma versão meio deluxe assim, né, premium da coletânea das histórias. Mas, tipo, colocar um brinde ali, um a mais para tentar dar uma valorizada também e você conseguir distribuir uma massa um pouco maior, além dos quadrinhos, você entrar nessa parte mais, não sei se comercial, talvez, de repente. Sim, comercial. A gente acredita muito nessa questão da demanda, né? Eu acho que eu estou mudando muito minha visão em relação a isso, assim. Eu acho que você tem que ter produto, acho que você tem que ter coisas que as pessoas possam ver, né? Possam tocar, possam querer investir.
E eu tinha muito uma resistência em relação a isso, porque, como eu falei, a gente não é tão grande, a gente não tem nem como lutar contra esse Superman, Batman, essas coisas que são muito gigantes, tem muito dinheiro, é muito. Mas a gente acredita muito no super-herói brasileiro, e não só como produto, como algo do coração, mas como também algo que seja comercial. Então, ultimamente, tem trabalhado muito nisso nos autores, para criar personagens que são realmente brasileiros, que têm uma alma ali brasileira, e pensando comercialmente nisso. Então, por isso que hoje eu estou mais investindo nesses produtos. Aqui é um exemplo, né, galera? Bonezinho. 100% discreto, né? O bonezinho do Capitão Red, e aí e tem também o filme, né, que a gente está fazendo curta-metragem, fizemos um investimento e tudo mais aí. Tem as revistas, já tem a versão para americano lá, a versão em inglês. Então a gente está expandindo essa parada assim, mas é uma boa ideia, cara. Quando sai o curta-metragem, de repente a gente faz Pacotinho. Porque pacote aí ali. vocês conseguem, Camisa, vamos caneca, dizer, chaveiro, massificar. boné. Exato, exato. Isso daí é uma estratégia de marketing que hoje em dia está muito, vamos dizer, comum. Uhum. Até eu penso em adotar isso aqui até no próprio podcast também, assim. Eu vou mandar fazer caneca. E musical tem muito disso, né? Você vai assistir um musical, você compra a caneca, É, você compra Porque às vezes a pessoa, vamos supor, às vezes a pessoa ela vai lá para ver o teu filme, tá? Só que isso, dentro do cérebro da pessoa, de forma involuntária, ela se sente motivada, ativa um gatilho na cabeça da pessoa. Pô, eu vou ver o filme aqui, pô, tá vendendo, pô, a revista, tem o boné, a camisa, tá, não sei o quê. Pô, aí a pessoa já liga um automático ali no cérebro dela que ela já vai induzir a pessoa a comprar aquele negócio, entendeu? Sim, sim, com certeza. Ah, você vê que, por exemplo, até pipoca, né? Hoje em dia, o cara faz o capacete do cara. Não, com certeza vai ter essas coisinhas lá quando a gente fazia o curta-metragem, sim, com certeza. Isso Entendeu? é um negócio Um interessante, pacotinho. assim, visando vocês pensando a sentido de expansão mesmo, né? Uma coisa assim, pô, o cara vai chegar lá, vamos dar um exemplo aqui, assim, pô, sei lá, o Rafa foi lá, viu o filme lá e tal, pô, maneiro o filme, daqui a pouco ele sai, vai conversar com a galera, parará, tal, não sei o quê. Outra coisa só que vai passar um tempo, a não ser que, né, a não ser que fique disponível depois de você algum lugar para poder ver, rever e tal, e compartilhar também, né? Chega uma hora que passou ali, a pessoa consumiu e passou. A partir do momento que você coloca no subconsciente da pessoa que ela tem que assistir aquele produto, tem que acho que é muito forte, mas ela vai consumir aquele produto. Estimular, né? E aí você estimula a compra do negócio ali. Pô, beleza, amanhã ou depois, o filme já passou, mas tu tá ali. O boné, quando você sai na rua, você já coloca o boné. Aí você vai para um evento desses, assim, do nerd, assim, daí. Pô, maneiro esse boné, de onde é que é? A pessoa quer saber de onde é que é esse boné, de onde é que é essa camisa. Entendeu? Funciona muito, né, cara? Isso é Eu marketing. penso muito Isso é marketing. Eu tenho uma visão muito empresarial, assim. Tenho uma Pô, visão eu vou te convidar, eu vou te chamar. Eu penso muito para tudo que eu planejo, antes de eu chegar no resultado, a primeira coisa que me vem na mente, tá bom, mas isso daí, na parte comercial, na parte empresarial, como é que isso funciona? Isso que às vezes eu converso com o Gustavo, né? Eu geralmente, todo ponto que eu tento dar, eu tento causar um dominó, porque se der certo com isso aqui, vai dar certo no outro, no outro, no outro, no outro. Ou também pode ser que dê muito errado, mas se der errado, não vai ser tão grave porque você já está saindo do zero. Então a chance de dar certo tende a ser maior. Sim, quando assim, esses dias até tava entrando nessa questão, né? Que tem muitos amigos autores que, pô, que lançou um personagem, pô, já existe um monte de coisas dele, né? E eu mesmo, que do Capitão Red, não tenho muita coisa. Não tenho a miniatura dele, não tenho o escudo, né? Que é o principal elemento dele lá. Eu não tenho, assim, impresso e tal. Mas porque eu esperava justamente essa demanda maior, aumentar e tudo mais. Mas eu vi que, por exemplo, você ter isso já é um estímulo a mais para as pessoas terem, Porque né? você Já aciona querem o gatilho absorver. voluntário da pessoa, é psicológico. E olha que eu sou formado em publicidade e marketing, não só, né? Mas é porque eu sou muito chato com as minhas coisas, assim. Então, nesse sentido, assim, de ver, caraca, eu quero ter o escudo perfeito, eu quero ter... E, cara, essas coisas também requer dinheiro, que requer investimento. Mas às vezes é aquela coisa, né? Às vezes, assim, tipo assim, é melhor o negócio feito do que do que perfeito, né? Muito também do que a gente conversa aqui, assim. Pô, Gostei disso, melhor feito do que perfeito. vai no que você tem. Aí a partir dali, pô, chegou lá amanhã depois, entrou a verba, o dinheiro, porra, fez dinheiro pra caralho. Aí tu lança o escudo, aí você
é aquela estratégia de marketing também. Pô, agora vocês vão ver aqui o escudo do Capitão Red 2.0. Já tá ali, com modelado, laser, já tá com- blindado. Com certeza. Eu também, é uma visão bem certa, né, em relação a isso, assim, né? Porque a minha visão é meio arcaica em relação a isso, mas eu tô melhorando Não nesse sei nem se sentido. seria arcaica, mas é porque assim, você e eu sou eu sou um tipo de perfil extremamente consumista, né? Qualquer coisa que Ah, vem, é? que esteja ligado a alguma coisa na cultura que eu gosto, eu vou comprar a porra toda. Então vai sair agora, filme do seu Lilo e Stitch. Já falei com a Bianca, eu falei, amor, vamos, que é minha esposa, né? Amor, vamos comprar vamos comprar o baldinho, o combo do Lilo. Você pega o copo do bonequinho e eu pego o negócio da pipoca. Então, você liga isso Você na deve ter um pessoa. monte de coisa em casa, né? Porra, minha casa é muito pequena, não comporta o tanto de coisa que eu tenho. Ah, é? Meu Assim, Deus. antes eu morava com meus pais, né? Lá, quando eu morava no Leblon, o apartamento era muito maior. Era eu, meus pais e tal, um apartamento bem amplo. Não era imenso, mas não era pequeno. Depois que eu me mudei hoje, atualmente eu moro com a Bianca, né? Te limita um pouco. Porque além do apartamento ser pequeno, você ainda divide com uma outra pessoa. E, enfim, no caso dela, que nem, coitada, eu não vou nem falar que ela tem roupa pra caralho, mas é. Não falando, mas já falando. Você divide o ambiente, né? Que já é Sim, pequeno, ele torna-se, então, como se lá em casa, cada um, tanto eu quanto ela, a gente tivesse a metade da metade daquele espaço, entendeu? sim. Eu, por exemplo, eu tenho uma coisa lá em casa, eu falei assim, até com ela, falei, cara, quando tiver aqui o móvel, eu vou trazer a talanca, eu não trouxe pra cá até hoje, por quê? Onde é que eu vou enfiar? Eu tenho o escudo lá do Capitão América, na escala real que ele usa no filme. Ah, é? Então você E imagina, o é um Capitão Red você vai ter também? do Capitão Tem que Não, ter. Onde é que Se compra? sair, tem que você fazer. Faz o escudo do Não, você Capitão tem que Red fazer pra o gente Que é muito mais escudo. bonito. adquirir e botar aqui, ó, deixar exposto aqui para todo mundo ver. Coloca num display assim, entendeu? Elian, obrigado por você ter vindo, tá? Muito obrigado mesmo. Obrigado por você ter esclarecido várias coisas aqui, tirado várias dúvidas aqui. Sucesso, sorte e vamos consumir esses quadrinhos nacionais. Vamos consumir os horários nacionais. Sim, cara, primeiramente eu queria agradecer a vocês, né, por esse espaço, né, maravilhoso, esse bate-papo, que eu fiquei muito à vontade, eu espero que Que bom. tenha tido um conteúdo A legal. ideia é justamente essa. E agradecer mesmo ao apoio de sempre. O Rafa é um cara incrível que já conhece há um tempo. Prazer te conhecer, Arthur. E queria dizer para todo mundo que está lendo, está vendo ouvindo e vendo o nosso podcast, para vocês seguirem a gente nas redes sociais, né? Estarem sempre comentando, compartilhando, né? Conhecendo, procurando, galera. Mostra. Procura aí sobre super-herói brasileiro. Tem muita coisa legal. Mostra, tá? Tem muito produto bacana que vocês não conhecem, não só os meus personagens, né? Não só o Capitão Red, o Velox, a Alquimia, né? Esses personagens que são da minha autoria, mas tem muitos personagens, né? Como, por exemplo, aqui, ó. Aqui temos esses personagens aqui que são das antigas, galera. Essa revista aqui, Alpha Prime, o grande barato dela é que ela une os super-heróis brasileiros da atualidade e da antiga, né? Da década de 50 e 60 e tudo mais, tá? Mas tem um tempinho, procura aí no Google, digita super-heróis brasileiros. Dia do super-herói brasileiro, quando que é? Se você quer da região aqui de Niterói, do Rio de Janeiro, venha. Em outubro a gente vai ter outro evento aí. Faça parte, participe da sua cultura, da cultura dos brasileiros aí, que a gente faz com muito amor há muito tempo aí, tá bom? E lembre-se de seguir a gente também nas redes sociais, galera. Aqui também é Artflix, segue a gente aí, curte essa live, comenta, manda pro amigo aí. A gente tá fazendo com muito coração esse povo aqui, é muito legal, tá? E com certeza vão crescer muito, muito mais aí. Obrigado mais uma vez, cara, Obrigado, de coração. Obrigado. Galera, então, pra gente poder encerrar, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilha, pega o link do vídeo, aquele grupo lá da igreja, lá dos seus amigos aí do grupo de casa, da família, da academia, dos quadrinhos também, joga lá o link, compartilha e ajuda a gente aí a alavancar cada vez mais, cada conteúdo que a gente traz é sempre um conteúdo diferente um do outro. Lembre-se o E é seguinte, o amanhã é hoje, galera. Força, meus heróis. Então, falou, galera. Valeu. Obrigado. Acho que foi maneiro, hein?